Estou com o chat aberto. A questão de número 1 é uma questão de clínica médica, né? Trazer para a gente um paciente de 54 anos, que estava acompanhamento há 4 meses em função de cardiopatia isquêmica dilatada. Então, a gente tem a origem aqui do problema, né? Uma cardiopatia isquêmica. Foi admitido na unidade de emergência com queixas súbitas de palpitação e dispneia, tá? Há cerca de 3 horas. Palpitação e dispneia, a gente já começa a pensar em algum tipo, palpitação será algum quadro de descompensação, uma arritmia, alguma coisa relacionada a isso. Há cerca de 3 horas. O paciente negador pré-cordial, informando ser portador de longa data de hipertensão, diabetes, sem uso de carvedilol, nalapril, enfim, as medicações de uso contínuo. Ao exame, o paciente se encontra em moderado desconforto respiratório, tá? Está com desconforto respiratório, pressão arterial de 80/62, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, com ritmo cardíaco irregular e com estertoração bolhosa e basal. Tá? Com isso, sempre quando a gente se depara com esses padrões de questões, ele já colocou, a gente nem leu até o final, mas ele já colocou para a gente o paciente que está taquicárdico, o ritmo é irregular, né? E ele tem critérios de instabilidade. Tá? Então, eu já consigo imaginar que esse paciente que tem cardiopatia isquêmica, ele está, na verdade, agora apresentando uma taquiarritmia. Uma taquiarritmia que, por ser irregular, qual que é a grande causa de arritmia irregular na nossa prática clínica? A fibrilação atrial, tá? Mas, Lucas, assim, para questões de prática, né? O que a gente precisa ter noção? Sempre quando eu me deparo com uma taquiarritmia, eu tenho que olhar para o meu paciente para ver se ele tem critérios de instabilidade. Porque se ele tiver critérios de instabilidade, pouco me importa se é um ataque supra, se é um ataque ventricular, se é uma fibrilação atrial. Eu vou ter que fazer uma medida imediata. Vocês lembram qual que é? Coloca aí para mim, para a gente ir conversando já. E quais seriam esses critérios de instabilidade, né? A gente tem que pensar, começa aqui em cima, né? Cabeça, o que tem na cabeça que pode indicar algum critério de instabilidade? Uma síncope, né? O paciente está sincopado, a gente desce uma dor pré-cordial, né? Uma pré-cordialgia, uma dor retroesternal, isso indica um critério de instabilidade. Estertoração pulmonar, ou seja, o cara está com congestão pulmonar, isso indica que a minha bomba cardíaca está falhando, isso é outro critério de instabilidade, e hipotensão. Esses são os 4 grandes elementos de instabilidade. Coloca aí para mim, gente, qual que é a grande medida imediata que a gente tem que fazer diante de um ataque à arritmia instável, né? Que vocês pegam, então, lá na sala de emergência, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? A gente está com instabilidade, o que a gente tem que fazer? Coloca aí para mim. E aí, enquanto vocês vão colocando, eu vou voltando lá para a questão. Mas eu não vou seguir se vocês não colocarem. Vamos conversando juntos, tá? Tá aqui aberto para mim. Vamos lá, David, Cristi, Mariângela, me ajudem. Edilson, pode colocar. O momento de a gente arriscar e eu entender o que vocês estão pensando é agora. Se vocês me colocarem alguma coisa que seja diferente, eu já consigo aqui que a gente explique juntos. Ótimo, a Maria colocou cardioversão elétrica. Perfeito, perfeito. Então, ó, esse paciente tem a estertoração bolhosa bibasal, isso indica para a gente o quê? Uma instabilidade. E também tem hipotensão. Então, qual que é a conduta? E aí eu já vi aqui embaixo, né? Diante da situação, qual que é o procedimento que será realizado no paciente? Olha, a conduta, num quadro de taquiarritmia instável é cardioversão elétrica. Então, a gente já poderia marcar a letra D. O Franklin falou que não está visualizando a tela. Vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver aqui a prova? Confirme, ver se é um problema só do Franklin ou de todo mundo. E aí, gente, só confirme aí para mim se está tudo certo. Tá bom. Então, acho que talvez tenha saído da tela, alguma coisa assim. Tá, ótimo. Então, foi realizado esse ECG, né? Vamos continuar, evidenciado o padrão irregular, com existência de ondas F de fibrilação, né? Sendo caracterizada a fibrilação atrial paroxística com elevada resposta ventricular. Ok, era o que a gente estava pensando até então. Fora a presença de ondas quepatológicas na parede anterior. O que é isso aqui? Ondas quepatológicas indica que esse cara já infartou lá atrás, tá? Ele já infartou, né? A gente sabe disso de antemão, que ele tem uma cardiopatia isquêmica dilatada. Então, tá aí a origem do problema, mas agora o problema está na taquiarritmia, tá? Não há distúrbios de ST e T no ECG, né? A médica que atende opta por realizar um procedimento que exige prévia aplicação de sedação e analgesia ao paciente, passando a explicar-lhe o que será realizado em seguida. E o que vai ser isso que vocês falaram? Cardioversão elétrica, tá? E aí que ele coloca sim coronariografia com angioplastia, isso aqui não é para fazer agora na emergência, né? Isso aqui é para a gente fazer lá na pesquisa da cardiopatia isquêmica do paciente. Cateterismo cardíaco? Não, também não vamos fazer agora. Marca-passo seria para um quadro de bradiarritmia, tá? Então, olha só como a gente consegue, né? Já no início, ele ir pescando o que ele quer dizer, e tá, que a arritmia cai todo ano, tá? Eu vi que alguém colocou ali no início a adenosina, né? Colocou a adenosina, e a adenosina, ela entra em que contexto? Num contexto de um ataque supra, né? Uma taquicardia supraventricular, em que o paciente esteja estável, tá? Só que ela também não é a primeira medida. A primeira medida num ataque supra vai ser o quê? A manobra vagal. Lembra? Aquela ideia de você pedir para o paciente assoprar a seringa e erguer, elevar os membros, né? Ou fazer massagem carotídea. Isso são manobras vagais no contexto de um ataque supra, tá? Que eu vi que vocês colocaram ali. Mas essa questão, ela queria, independente se na próxima prova tiver lá um ataque ventricular, tiver um ataque supra, independente da arritmia, se o paciente tem aqueles critérios de instabilidade que a gente falou, que é hipotensão, congestão pulmonar, pré-cardialgia ou síncope, vai ser choque, a gente vai chocar ele. E é um choque sincronizado, tá? Sincronizado com as ondas F, tá bom?
Lembrando que é diferente da desfibrilação. Lembra? A desfibrilação é um choque que não é sincronizado. E quando que a gente vai desfibrilar um paciente? Quando ele está parado. Né? No quadro de parada cardiorrespiratória, a gente chega e faz um choque não sincronizado, uma desfibrilação. Ele já está parado. Né? Agora, num contexto em que o paciente está ali, acordado, e aí é importante você fazer analgesia. Imagina você chegar a dar um choque nele sem que você faça analgesia. Coitado do paciente, imagina o susto que ele vai levar. Então, sempre nesse contexto que a gente está aí de taquicardia ventricular, anota, taquicardia ventricular ou taquiarritmia, qualquer que seja, ventricular ou não ventricular, instável, é um choque sincronizado, tá bom? Show de bola, Lucas. Vamos ver o que a gente tem aqui de resuminho que a gente possa utilizar. Aqui, ó. Eu não sei se vocês todos têm o Redbook, acesso ao Redbook, mas tem lá, né? Na fase aguda, um paciente que está hemodinamicamente instável. Na verdade, a gente pode colocar com critérios de instabilidade, não só hemodinamicamente, né? A gente vai fazer a cardioversão elétrica sincronizada, tá? E aí, se ele estiver estável, a gente vai pensar nas drogas antiarrítmicas, como, por exemplo, a adenosina que citaram aqui, no caso da taxupra. Tá? E esse aqui seria um eletro do paciente que a gente viu, né? Você vê as ondas R irregulares, você vê as ondas Fzinhas de flutter aqui, ó, vê que tá tremendo a base, né? Essas ondas Fzinhas que formam é onda de fibrilação atrial. Show de bola? Show de bola. Vamos seguindo então para a questão de número 2. E qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, vocês coloquem no chat para mim e a gente vai conversando juntos, tá bom? Questão de número 2, uma questão clássica, né? Traz pra gente um homem de 62 anos que comparece, acompanhado de sua filha, uma unidade básica de saúde, após terem sido alertados pelos vizinhos sobre a campanha de detecção de câncer de próstata denominada Novembro Azul. Né? O paciente não mantém contato com os irmãos, nem com o restante da família, portanto desconhece a história familiar de câncer. Está completamente assintomático. Relata que seu pai faleceu aos 65 anos de idade e que não sabe a causa da morte. Nesse caso, do ponto de vista da prevenção, a conduta do médico deve ser qual? E aí eu trago para vocês aqui uma ideia que é muito interessante, porque o governo, o Ministério da Saúde como um todo, ele tem essa política do Novembro Azul, de conscientização sobre o câncer de próstata. Mas aí se você entra lá no Instituto Nacional de Câncer, ele diz explicitamente que não é recomendado o rastreio populacional para câncer de próstata, tá? Cada vez mais, existe aquela briga, né? Os epidemiologistas, eles falam que não tem provas até agora concretas, né? Referências concretas que digam isso tem benefício de mortalidade. Enquanto que do outro lado, os especialistas, os urologistas, eles falam, não, vamos rastrear. Quanto mais a gente rastrear, mais a gente vai conseguir identificar e tratar. Então existe esse cabo de guerra, e que daí o Instituto Nacional do Câncer, né, aqui do Brasil, ele pondera, né, essa ideia. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó. O Ministério da Saúde, assim como a OMS, não recomenda que se realize o rastreamento do câncer de próstata. Ou seja, não é indicado que pacientes que sejam assintomáticos que eles precisem fazer exame de PSA, de coisa nada. Então, você vai sempre buscar conhecer os riscos, né, e os benefícios que envolvem essa realização, né, para que você converse com o paciente. Então, qual que é a ideia? É de a gente compartilhar com o paciente. Falar para ele, olha, até hoje não existe comprovação exata de que isso reduz a mortalidade. Mas aí eu compartilho contigo. Você vai ficar tranquilo de a gente fazer um segmento clínico, ou, enfim, você compartilha com o paciente. E aí, se ele tiver fatores de risco, extras, enfim, aí a gente pode rastrear, tá? E aí, vamos achar aqui, nessa questão, se ele fala alguma coisa relacionada a isso, né? Orientar o rastreio? Não necessariamente, né? A gente vai ter que conversar com o paciente, ver se isso faz sentido. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta que fica melhor aqui, né? Para a gente poder riscar aqui. Então, orientar o rastreio, não necessariamente. A gente vai iniciar o rastreio indicado para homens? Não necessariamente, a gente vai ter que avaliar isso, né? Avaliar a necessidade de rastreio, ok. Indicado para homens de 50 e 70 anos de idade, esclarecendo a filha que serão solicitados um exame de toque retal. Na verdade, não, vou ter que compartilhar com ele de que não existe essa recomendação formal, né? Então, vamos ver se a D satisfaz. Discutir o rastreio do câncer de próstata com o paciente e sua filha, dado que ele está assintomático e que, nesse caso, há muitos dados que mostram que possíveis danos relacionados a testes diagnósticos e tratamento excessivos superam os respectivos benefícios. Então, perfeito. Aqui satisfaz essa ideia, né, do que está ali no Ministério da Saúde. Tá? Isso é sempre importante que a gente tenha em mente, porque se você vai lá na referência de urologia, ele vai falar para você rastrear. Mas o que a gente segue, o que a prova do Revalida vai seguir nesse caso, vai ser a recomendação do Ministério da Saúde. Tá bom? Ficou claro? Recebeu a mensagem aqui, vamos ver. Questão que envolve isso aí, né? Preventiva. Mas essa questão da visão macro, né? Do Ministério da Saúde. Tá bom? Seguindo então para a questão de número 3, que é também interessante, de pediatria. Vamos lá. A gente está diante de um lactente com 6 meses, foi nascidadeira, sem doenças prévias, encontra-se em consulta médica de puericultura. A mãe refere uso de leite de cabra in natura. Olha só, e que isso levanta o alarme pra gente. Leite de cabra in natura. O que o leite de cabra ele é pobre? É pobre em que vitamina? Fala aí pra mim. Exclusivo na alimentação da criança desde o nascimento. Ao exame físico, a criança apresenta palidez, cutânea e mucosa, olha só, uma anemia importante, e língua lisa. O que é isso? O que é isso? Algum tipo de anemia carencial. Quando tem essa perda das papilas, indica algum tipo de anemia carencial. Foi solicitado o hemograma, que apresentou, olha só, como a gente estava falando, anemia macrocítica, neutropenia com hipersegmentação de neutrófilos e plaquetopenia.
tá? Então, que é da investigação, o mielograma apresentou-se normal. Considerando essa hipótese mais provável, além da adequação dietética, né, o tratamento medicamentoso indicado para reverter essa situação é a administração de quê? Vitamina E e iodo, vitamina B12 e folato, zinco e ácido ascórbico, sais de ferro e vitamina A. E aí, gente, coloca aqui para mim nos comentários. O que é que o leite de cabra ele é pobre? Ele é pobre principalmente em quê? Vocês lembram? Isso aí, volta e meia cai nas provas, é uma coisa bem clássica nesse sentido, né? Que os pacientes que tomam, as crianças que são ofertadas somente, né, o leite de cabra, eventualmente elas têm falta de quê? De folato. Importante anotar isso aqui, tá? Folato. E também, Frank colocou pra gente vitamina B12, tá? Isso é importante também, porque aqui a gente tem um quadro de quê? De anemia, vou colocar aqui nos comentários para vocês, anemia megaloblástica, tá? Que é aquela anemia que é macrocítica, né? Aquela anemia que se apresenta com hipersegmentação de neutrófilos, tá? Então, vou aqui voltar para trazer para vocês um resuminho bem legal, ó. Anemia megaloblástica, tá? Que é deficiente de vitamina B12 ou ácido fólico. Isso prejudica a síntese de DNA. E por isso que você tem esse aumento da célula, tá? Vou aqui explicar para vocês. Eu não sei se vocês já pensaram. Lá na anemia ferropriva, quando falta ferro, a hemácia é pequenininha. Porque lembra que, basicamente, a hemácia ela é um saco cheio de ferro, né? Cheio de hemoglobina. E aí, se você falta ferro, fica uma hemácia pequenininha, microcítica, né? Que a gente fala. Mas por quê? Lucas, se está faltando, é uma anemia carencial, está faltando vitamina B12, está faltando folato. Por que a hemácia é grande? Porque a vitamina B12 e o folato, eles são importantes para a síntese de DNA, para formar o DNA da célula. Né? Então, quando ela começa a multiplicar, começa a se dividir, começa a fazer o processo de mitose, lembra? Que daí ele fica um pouquinho de material genético para um lado, um pouquinho de material genético para o outro lado, ele não termina esse processo de divisão. Ele não consegue finalizar. Então, ele fica naquele meio termo, grandão, não conseguindo dividir. Por isso que você tem aquelas hipersegmentações de neutrófilo, que são vários pedacinhos de DNA que estão tentando se separar e não conseguiram. Né? Por isso que fica grandona, por isso que fica estranha daquele jeito. Né? Porque ele tentou começar a divisão e não conseguiu, porque faltou material genético. Né? E aí por isso que ele fica grandão, tá? Trouxe uma imagem aqui para vocês, ó, de um neutrófilo hipersegmentado. Ó, coitado aqui, ó. Ele começou a divisão, começou a multiplicar o seu material genético, e aí ia dividir cada um para um lado, só que não deu conta de produzir material genético suficiente. E aí ficou o quê? Ficou um negócio naquele meio termo, né, que não conseguiu, de fato, criar a outra célula, tá? E ficou nesse estágio grandão. E aí, hipersegmentados é quando a gente tem mais de 5, tá? Mais de 5 segmentações aqui. Show? E aí, Lucas? Então, ó, a gente tem de marca da anemia megaloblástica, anemia macrocítica, com os neutrófilos hipersegmentados, né? E aí ele destrói os precursores lá na medula. Por isso que lembra uma hemólise, né? Aumenta o LDH, aumenta a bilirrubina, você tem plaquetopenia, tá? Lucas, isso eu não entendo, isso é difícil. É só você pensar, essa célula grande, toda desengonçada, lá na medula, a medula não vai ficar em paz com aquilo lá. Fica aquela célula que quer destruir. E começa a destruir bastante coisa. Destrói um pouco de plaqueta junto, destrói um pouco de outras séries. E aí o paciente fica com uma plaquetopenia. Como tem muita destruição de célula, o LDH aumenta, né? E aí parece que está tendo uma hemólise. Mas não é uma doença hemolítica, né? É só uma doença carencial que acaba destruindo as células lá dentro da medula porque fica nesse formato estranho, nesse formato meio desengonçado, esquisito, aí tentou multiplicar e não conseguiu, tá? Anemia megaloblástica, gente, todo ano cai. É uma anemia que ela é diferentona, que ela é especial. Então, eu não tenho dúvidas que na próxima prova de valida vai cair, provavelmente em clínica médica, né? Caiu em pediatria, agora vai cair em clínica médica. Um paciente que está lá é vegetariano, né? Ou um paciente que é etilista crônico, e aí o etilista crônico não consegue ter uma alimentação balanceada, não come folato suficiente, né? Uma gestante que precisa de quê? Que precisa fazer uso de ácido fólico e não está fazendo. E aí desenvolve o quê? Uma anemia megaloblástica, porque está faltando folato. Um paciente que está lá usando, lembra? O tratamento para toxoplasmose, né? É sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. E por algum acaso não está tomando ácido folínico, vai desenvolver anemia megaloblástica, tá? São várias as causas, né? Anemia perniciosa, né? Que você tem destruição da própria vitamina B12, que vão estar relacionadas a essa anemia megaloblástica, que é assunto quentíssimo para a próxima prova, tá? E as marcas que a gente tem que ter é isso aqui, né? Uma anemia macrocítica com hipersegmentação de neutrófilos que pode ter um aumento de bilirrubina discreta, uma plaquetopenia, como mostrou na questão aqui, tá bom? E aqui então pra gente o tratamento vai ser repor a vitamina B12 e o folato e, né, se trocar esse leite de cabra, que só ele sozinho não é suficiente, tá bom? Show de bola? Ficaram com alguma dúvida? Anemia megaloblástica é um assunto difícil, tá? Difícil, do grupo das anemias é um assuntinho difícil. Se vocês não colocarem nada aí para mim, eu vou seguindo. Se tiver alguma coisa, deixa no chat, tá bom? Questão de número 4, tá? Essa questão também é prova sim, prova também cai sobre a menorreia, né? Uma paciente de 21 anos, Nuriges, que comparece à consulta em um centro de saúde com queixa de amenorreia há 6 meses. Amenorreia há 6 meses. Acne com pústulas. Então, vou parar aqui antes para a gente conversar. Se uma paciente chega lá na consulta de vocês, lá no ambulatório, lá no posto de saúde,
e ela fala, doutor, estou sem menstruar há 6 meses, o que vocês pensam? Qual que é a primeira coisa? Uma paciente de 21 anos, o que vem a primeira coisa na cabeça de vocês, paciente que está sem menstruar há 6 meses? Que ela está grávida. Obrigado, Nath. Isso aí, tá grávida, né? Até você lá no almoço de família. Tá lá que o pessoal fala, olha, minha menstruação não desce, há 6 meses vai todo mundo começar a te olhar com cara assim, ih, tá vindo bebê por aí. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Então, sempre diante de um quadro de amenorreia secundária, a nossa pesquisa inicial, ela tem que excluir que não seja gravidez. Qual que é o segundo passo lá que a gente dosa? Lembra, tem dois exames que a gente sempre pede, né? Que é a nossa investigação inicial de uma amenorreia secundária. Vocês lembram? 2 examezinhos bem importantes junto com o beta. Eu costumo botar, né, para o paciente não ter que fazer o beta de volta, eu boto tudo na mesma guia. Beta-HCG, TSH e prolactina. Isso é importantíssimo, tá? Hipotireoidismo pode causar amenorreia, tá? A hiperprolactinemia pode causar amenorreia, são 2 coisas que a gente pede também de início, tá? Então, a primeira, beta-HCG, para excluir gravidez, como a Nádia falou, e o segundo passo é pedir TSH e prolactina, tá bom? Isso tem que estar bem marcado para a gente nessa pesquisa de amenorreia. E vamos continuar lá no caso, para ver o que ele traz para a gente. Vamos ver se ele seguiu certinho essa pesquisa, né? Ela estava em amenorreia há 6 meses, acne com pústulas, aumento de pelos, principalmente na face e nos membros inferiores. Relata dificuldade em perder peso e ciclos menstruais irregulares e longos desde a menarca. Então, ela tem uma amenorreia crônica aí. Afirma ser sexualmente ativa. É realizado durante o atendimento teste rápido para a gravidez com um resultado negativo. Ótimo. Seguiram o primeiro passo. O exame apresenta IMC de 30, pressão de PA de 120 por 70. Considerando-se o quadro clínico da paciente, qual é a conduta inicial mais adequada no momento desse atendimento? Ele dá algumas opções para a gente. Dosar TSH, T4 livre, prolactina, 17 hidroxiprogesterona para descartar patologias sistêmicas? Ou dosar o cortisol livre de hidropiandrosperinona, que nome difícil, né? E perfil metabólico para confirmar o perfil androgênico. Prescrever etinoestradiol, 10 mg uma vez ao dia por 10 dias, para descartar causas uterinas de amenorreia. Iniciar a espironolactona, né? Afinal de contas, a espironolactona ela tem um ótimo efeito antiandrogênico, né? Cada vez mais a gente tem utilizado isso para combate à acne e outras formas de aumento de purificação, né? Hirsutismo, a espironolactona. E solicitar ultrassonografia para confirmar o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. Coloquem nos comentários o que vocês fariam. A gente conversou brevemente, né, mas eu queria saber o que vocês, na prática, fariam nesse caso. Coloquei para mim. E depois a gente vai organizar o passo a passo, além dessa parte inicial que eu falei, né? Me ajudem, para eu entender o que vocês estarem pensando. Tá. O pessoal está colocando letra A, né? Exames para investigar. Perfeito, perfeito. Alguém discorda? Alguém acha que colocaria outra coisa? Eu quero que vocês... Ótimo, ó, perguntaram por que não poderia ser SOP. Eu vou te falar, Maria Angela, eu acho que é SOP, provavelmente, tá? Eu acho que provavelmente é SOP. Mas, isso é muito importante. O SOP não é um diagnóstico que você pode pular logo de cara. Porque imagina, essa paciente pode ter, eventualmente, uma síndrome de Cushing, pode ter um hipotireoidismo que podem simular alguns elementos de SOP. E imagina você dar o diagnóstico de SOP e perder o diagnóstico de um hipotireoidismo, que é algo muito mais grave. Perder o diagnóstico de uma síndrome de Cushing, que é algo muito mais grave. Por isso que a gente sistematiza a pesquisa, e eu trouxe aqui para vocês um resuminho bem legal, que a gente vai anotar juntos aqui, tá? Vamos lá para os slides. E a gente consegue organizar e deixar as etapas bem certinhas. Então aqui, amenorreia. A gente pode ter uma amenorreia que é primária, ou seja, a paciente nunca menstruou. E quando que a gente considera a amenorreia primária? Quando ela tem 14 anos, não menstruou e não tem desenvolvimento sexual secundário. Ou seja, não começou a desenvolver a telarca, né? Não começou a multiplicação, a adrenarca, enfim. Nesse caso, a gente bate o martelo, que é uma amenorreia primária. Ou então, quando ela tem 16 anos e ainda não menstruou, mas ela já começou a desenvolver os caracteres sexuais secundários, né? E esse quadro aqui de amenorreia primária, normalmente a gente vê aonde? Lá em pediatria, né? Na GO, normalmente, eles nos deparam nos jogos a amenorreia secundária, tá? Que é sem menstruação por 3 ciclos ou então 6 meses, tá? Alguns autores citam 3 meses. E aí você volta aqui e você vê que a questão respeitou isso, né? Ela foi bonitinha, ó, amenorreia 6 meses, para você bater o martelo e dizer, opa, amenorreia secundária. E a gente vai, dentro da amenorreia secundária, anota aqui comigo, a gente vai fazer o quê? Excluir gestação, que como vocês comentaram comigo, a primeira coisa que a gente pensa é em gravidez, então pede o beta-HCG, e em segundo lugar, como eu comentei com vocês, TSH e prolactina, tá? Então esses são os exames e aquele padrão inicial que a gente vai fazer. E aí, em sequência, Lucas, entra o quê? Entra aqueles passos, né, dos testes da progesterona, do estrogênio, enfim, que acaba dando um nó, às vezes, na cabeça de vocês, tá? Mas, enfim, Lucas, sempre de início, nesse caso da amenorreia secundária, eu posso pedir esses exames e acrescentar aqui dentro dos exames, como essa paciente tem, por exemplo, um hirsutismo, tem um aumento de acne, eu posso colocar uma 17-hidroxiprogesterona, para excluir que não seja o que é um hipercortisolismo, né, para excluir que não tenha uma hiperplasia adrenal congênita.
né? Lembra? Hiperplasia adrenal congênita, que aumenta a quantidade de androgênios ali, e aí pode ocasionar esse aumento da pilificação, a questão de acne, né? Mas dentro do próximo passo que a gente faria, está aqui o teste da progesterona. Então a gente vai dar lá para a paciente o acetato de medroxprogesterona por 10 dias, tá? Pode anotar, 5 a 10 dias, mas enfim, em geral 10 dias. E aí, se ela menstruar com a progesterona, quer dizer que era isso que estava faltando, tá? Porque vocês vão lembrar que sempre para ocorrer a menstruação, a gente tem que ter um tripé, um banquinho importante. Eu tenho que ter estrogênio, a progesterona, e tem que estar com a parte útero-vaginal ali pérvia. Tem que estar permitindo a passagem, né? O útero não pode ter fibrose, não pode ter fechamento do local que não vai deixar passar. Então tem que ter estrogênio, progesterona e tem que estar com a parte útero-vaginal boa. Então se eu dei progesterona e ela menstruou, opa, era isso que estava faltando. Em que situação que falta progesterona? Na anovulação crônica, no caso do SOP, por exemplo, né? Então, nesse caso dessa paciente, eu poderia fazer o teste da progesterona, né? E aí, ela tendo sangramento, isso me remontaria, opa, realmente é uma anovulação crônica, é uma situação em que eu tenho um excesso de estrogênio, um excesso de androgênios, né? Também junto, e aí tá suprimindo a progesterona. Ah, Lucas, mas e se ela não sangrar? Opa, se ela não sangrar com a progesterona, pode ser que seja um problema de falta de estrogênio. E aí entra o quarto passo, que é aquilo ali que tá ali. Aí a gente dá os dois. Aí a gente faz um ciclo com estrogênio e com progesterona, né? Aí o estrogênio, mas aqui vocês vão saber que junto com esse estrogênio a gente dá a progesterona, tá? E a gente normalmente faz um ciclo e espera, ver como é que fica. Se ela menstruar, isso quer dizer que ela não tem hormônio. Ué, não tem hormônio por quê? Se eu dei o estrogênio e progesterona, será que é o ovário que não está produzindo? Ou será que aqui em cima, hipófise e hipotálamo que não estão mandando sinal para o estrogênio produzir? Pode ser. Então vocês puxam uma flechinha aqui e colocam. Ah, Lucas, se ela menstruar, é porque eu provei que está passando sangue. O problema é que não está produzindo hormônio. Mas daí eu vou ter que ver depois, então, por que não está produzindo, né? Agora, Lucas, se eu dei estrogênio e progesterona, dei os dois hormônios, e ela não menstruou, opa, daí você anota aqui, se ela não menstruou com todos os hormônios, tudo certinho, o problema é que não está passando sangue. Então vai ter, eventualmente, uma síndrome de Asherman, lembra? Síndrome de Asherman, que é aquela coisa, vou colocar aqui no chat, né? Sinéquias uterinas, síndrome de Asherman. Porque se eu dei tudo que precisava, dei estrogênio e progesterona e ela não menstruou, Lucas, isso será que não é nas sinéquias uterinas? Pode ser. Pode ser algum tipo de agenesia milleriana, né? Pode ser também. Algum problema na formação às vezes ela não tem útero, né? Então, aquelas malformações millerianas entram aqui também, tá? Certo, Lucas, então tá bom, se não menstruar é problema na saída. Mas aí ela menstruou, ou seja, você me disse que é problema que falta o hormônio. Como é que eu vou saber quem que é o culpado? É o ovário ou ela em si? Aí entra a dosagem, o quinto passo, que é a dosagem de FSH. Lucas, se onde é que é o FSH produzido? Na hipófise, né? Se o FSH está alto, quer dizer que lá em cima está bem, está funcionando bem, está mandando um monte de sinal. O problema é o ovário que não está respondendo. E aí pode ser o quê? Pode ser Turner. Aí, normalmente, uma menorreia primária, né? Mas pode ser uma falência ovariana precoce, algum problema no ovário, né? Uma síndrome de Savage, lá, lembra? Então, algum problema no ovário, tá? Então, se o FSH estiver baixo, vou colocar aqui para vocês verem se baixo é abaixo de 5, né? Aí isso vai ser causa quer dizer, desculpa, se o FSH estiver baixo é problema central, né? Origem central. Vou corrigir aqui. E se o FSH estiver alto, quer dizer que está mandando sinal aqui de cima. O problema é o ovário que não está respondendo. Então, mais de 20, por exemplo, né? Aí o problema é ovariano. Ó, deixei aqui nos comentários para vocês, tá? Ver se faz sentido. O FSH baixinho é aqui em cima que não está mandando sinal. Se o FSH estiver alto, opa, está mandando sinal central. O problema está no ovário, tá? E aí, o sexto passo, ele entra na situação em que a gente consegue saber que o ovário está bom. Ou seja, o problema é o FSH que está baixo, não está mandando sinal. Aí a gente diferencia a hipófise do hipotálamo, né, através do teste de NRH. Mas esse aqui é mais específico, é mais difícil de cair. A prova, no máximo, ela vem até aqui. A prova do Evalida, ela no máximo chega até ali para você, eventualmente, saber uma causa ovariana, tá? Mas, geralmente, até o terceiro passo, tá? Normalmente, ela chega até o terceiro. Então, anota isso, tira print, depois vocês vão receber essa apresentação, que daí vocês vão organizando os passos. E daí, se der alterado, você cai para um lado para uma situação. Se der normal, você passa para outra situação e assim vai seguindo, tá? Mas é um quadro complexo, né? É um quadro complexo aqui para a gente poder estar pesquisando esses quadros de amenorreia secundária. Mas com esse resuminho fica um pouquinho mais fácil a gente fazer esse passo a passo, né? Então vamos voltar aqui para ver, e se tiver alguma dúvida, coloca aí. Se não entendeu algum ponto, me pergunta. Me pergunta que a gente conversa, que a gente entra um pouquinho mais, tá? E aí aqui, ele fala para mim, olha, qual é a conduta mais adequada? Etnia e estradiol, não. Lembra que a gente poderia fazer um teste de progesterona. Eu não posso dar o diagnóstico logo de cara de SOP, e o tratamento de SOP também não é de cara espironolactona, tá? Dosar cortisol livre, não. Na verdade, a gente pode pensar aqui em dosar 17 hidroxiprogesterona para excluir uma hiperplasia adrenal congênita, né? Sim, ela tem perfil hiperandrogênico,
Mas não é essa pesquisa que a gente está fazendo, é de amenorreia secundária. Então, dosar o TSH-4 livre para excluir que não seja hipotireoidismo, a prolactina, que nem a gente falou, e como ela tem o hiperandrogenismo, eu posso apresentar aqui uma 17-hidroxo que está relacionada com uma HAC, né? A hiperplasia adrenal congênita. E aí, perguntaram por que não pode ser SOP? Provavelmente é SOP, né? Ela tem o hiperandrogenismo e ela tem a amenorreia. E aí eu trouxe para vocês aqui os critérios de SOP, né? Lembra os critérios de Rotterdam? Se a gente preencher 2 dos 3 critérios, isso é considerado SOP. Mas lembrar que isso é uma causa de exclusão. A gente tem que excluir que não tem um hipotireoidismo, tem que excluir que não tem outras coisas. Bom? Então, história clínica de anovulação crônica, essa nossa paciente tem. E sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo, ela tem sinais clínicos, porque ela tem aumento de acne, ela tem pilificação na face. Lembra que as mulheres têm aumento de pilificação na face? Isso é um indicativo de hiperandrogenismo. Ah, Lucas, mas ela não tem um indício de ovários policísticos. Tudo bem. Pelos critérios de Rotterdam, eu preciso de 2 dos 3. Eu não preciso do teu critério ultrassonográfico, tá bom? E lembrar que um erro muito comum na prática, que a gente recebe muitas mulheres com diagnóstico de SOP por só terem isso aqui. Só tem ovário policístico, e aí, né, colocam o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Não necessariamente. Ela pode ter aumento de cistos no ovário e não ter a síndrome, porque ela precisa de pelo menos um desses outros elementos, tá? Isso aqui também tá lá no livro de vocês, lá no Redbook, tá bom? Respira, calma. Dá uma respirada. O que a gente conversou agora foi de amenorreia primária e secundária. Entramos um pouco naquela ideia, né, da pesquisa da amenorreia secundária, que ela segue aqueles passos que são bem intrincados realmente, né? Daí você tem que excluir os exames iniciais, aí você vê a perna, né, os 3 perninhos, o lado da progesterona, o do estrogênio, a parte da saída. E aí depois a gente complementou com os critérios diagnósticos de SOP, que são critérios de exclusão. Ou seja, eu excluí todas essas outras causas, aí podem simular, aí eu vou encontrar o hiperandrogenismo, a irregularidade menstrual, né, a amenorreia crônica, que nem essa paciente tinha, e eventualmente o sinal sonográfico de ovários policísticos. Tá bom? Show de bola? Ficaram com alguma dúvida? Tem algum detalhe que depois vocês vão receber os slides, e às vezes tem alguma coisa que vocês perderam ali no meio da explicação. Se tiver alguma dúvida, vocês colocam aqui. Tá bom? Vamos seguindo, então. Questão um pouquinho mais complicada, mas é algo que está sempre, sempre presente nas provas também. SOP, né? Está sempre presente a questão de amenorreia secundária, tá? Então, essa aqui para a gente é a letra A. Tranquilo? Vamos passando, então, questão de número 5. Questão de preventiva, que às vezes nos pega algumas peças, né? E essa questão aqui, ela foi um pouquinho difícil por esse termo da sindemia. E foi muito falado na pandemia, né? Ele coloca aqui que é um conjunto de problemas de saúde intimamente interligados e que aumentam mutuamente, né, que afetam significativamente o estado geral de saúde de uma população no contexto de persistência de condições sociais diversas. Basicamente, essa questão, assim, era uma questão de você ler e você encontrando elementos que estavam relacionados aqui. A ideia de que a desigualdade estrutural, a desigualdade social, durante a pandemia foi um elemento importante. Porque, às vezes, aqueles pacientes das classes mais baixas tinham um acesso dificultado ao serviço de saúde, por falta de instrução, por falta de condições mesmo de acesso, né? E essa questão correta é a letra A, né? A distribuição das taxas de morbidade e mortalidade da Covid entre os diferentes segmentos sociais reflete as desigualdades estruturais e os determinantes sociais da saúde. Esse é aquele tipo de questão de preventiva que é muito comum no Revalida, que não tem muito que a gente precisa estar revisando, que vai ser algo que vai cair novamente. É muito aquela coisa de interpretação, é muito aquela coisa de você já ter ouvido durante a pandemia a ideia de sindemia, mas não é algo que marca presença nas provas. Ah, Lucas, todo ano cai sindemia, que nem a amenorreia primária. Não. Mas é um contexto que marcou, né? Assim como tem outras ideias agora que estão na mídia que vão provavelmente cair e que a gente vai trazer aí na aula específica de atualizações ali para vocês, que deve ter uma aula específica só disso, né? A gente vai trazer algumas ao longo dessa aula. Inclusive, eu acho que a próxima questão na outra já tem, mas são coisas que estão na mídia, né? Por exemplo, a febre maculosa agora está sendo muito comentada, né? Que está aumentando bastante os casos ali em Campinas também. Então, são coisas mais pontuais, assim, né? Mas não tem nada que a gente precise revisar extensivamente agora, tá bom? Mas essa questão traz esse tema importante e relevante que teve na pandemia, dessa questão das desigualdades sociais, ok? Seguindo então para a questão de número 6, questão de clínica médica, né? Essa questão foi muito interessante mesmo, tá? Ela trouxe para a gente um paciente de 65 anos. Ele faz acompanhamento na OBS devido à doença de Parkinson. E ele estava evoluindo com um quadro de sonolência diurna excessiva, anosmia, fadiga e apatia. Aí muitos pararam aqui, opa, sonolência excessiva, anosmia, Covid, já, né, engatou na questão anterior, já pensou em Covid, calma. Vamos ler com calma, e isso é um assunto bem interessante dentro da neuro. Inclusive, a gente está conhecendo cada vez mais, né, o espectro que é a doença de Parkinson. Os familiares referem que o paciente faz uso regular dos seguintes medicamentos: levodopa, dipirona, losartana e AS. Ele é, então, encaminhado para internação hospitalar para investigação diagnóstica do quadro relatado. O exame físico revela a presença de rigidez muscular importante, com sinal da roda dentada presente e tremores nas extremidades. Ok, isso aqui, clássico, né? Manifestação clássica motora de Parkinson.
né? Aquela rigidez em roda dentada e os tremores, aquele tremor mais de repouso, né? Em contar de moedas, né? O paciente apresenta-se muito sonolento, respondendo às solicitações com perda do olfato. Então, aquela ideia de anosmia inicial está aqui, né? Tava com sonolência e estava com perda do olfato. Cansaço importante e apatia. Foram realizados exames laboratoriais que se mostraram dentro dos parâmetros normais. Ou seja, eu fiz rastreio infeccioso, tá normal. Eu fiz outros exames, pensando eventualmente num quadro demencial paralelo, tá normal, né? Isso que ele quis te dizer aqui. Ele foi dosado vitamina B12. Foi dosado, foi feito exames laboratoriais pensando em neurocífilis, coisas nesse sentido, e foram normais, né? Ele pergunta, a provável evolução do quadro do paciente está relacionado a quê? Quadro infeccioso com exames laboratoriais dentro da normalidade? Não, a gente não espera um quadro infeccioso que não se mostra laboratorialmente, né, com evolução crônica. Não faz muito sentido. Distúrbios neurodegenerativos não relacionados à doença de Parkinson? Não. Na verdade, isso aqui que a gente vai tá vendo faz parte do espectro da doença de Parkinson, né? Então, ó, manifestação neuropsiquiátrica e não motora da doença de Parkinson. Perfeito. Perfeito. Ah, Lucas, parkinsonismo secundário associado a medicamentos. Nossa, ele usa cronicamente isso aqui, levodopa para tratamento do Parkinson, dipirona, losartana, não tem nada que possa estar relacionado classicamente ao parkinsonismo, né? Como, por exemplo, você dá uma sinalizina, aqueles antivertiginosos, né? Vertix, esses Vertix da vida. Pelo amor de Deus, se o paciente está lá usando cronicamente 5, 10, 15 anos usando Vertix, tira isso, pelo amor de Deus. O paciente vai desenvolver eventualmente um parkinsonismo secundário. Mas não é esse caso, né? Ele queria saber de vocês se vocês estavam ligados nessas manifestações não motoras do Parkinson. Porque isso aqui, né, gente? Olha aqui, vocês estão vendo aqui a imagem? Confirma aqui para mim. Às vezes eu compartilho só uma tela e às vezes se perde. Vocês estão vendo aqui as manifestações motoras do Parkinson? Me dão um ok aí. Ótimo, a Maria Angela tá ligada, tá esperta, rápida. Obrigado, Maria Angela. É isso aí mesmo. Então, ó, eu tenho meu paciente clássico. Lembra aquele paciente que você dá o diagnóstico de ele entrar no consultório, já, né, da síndrome parkinsoniana. Ele tem os passos curtos, ele tem uma instabilidade postural, né, parece que ele está caindo, assim, andando um pouquinho inclinado com o corpo para frente, né, o tremor de extremidades, né, um tremor que tende a ser assimétrico, né, ou seja, claro que no futuro, com a evolução da síndrome parkinsoniana, são os dois lados, mas é aquele tremor de contar moedas, né, se você pede para o paciente pegar algo especificamente, ele não vai tremendo na intenção, é um tremor de repouso, tá, tremor de repouso aqui. Aí aquela ideia que ele falou da rigidez plástica, olha só, isso aqui é clássico. A rigidez em roda dentada, né? Você pega o paciente, você vai tentando e vai tendo essas travas ao longo do movimento, né? A bradicinesia, importante, né? O paciente anda devagarinho, ele se move em bloco, né? Você pode ver, o paciente com Parkinson, ele não dá a volta no corpo assim rápido, ele vai girando em bloco, devagarinho, né? A instabilidade postural. Isso aqui é a marca registrada de Parkinson. Mas e o resto, Lucas? O resto que a nossa questão queria que a gente conhecesse, queria que a gente soubesse, que isso sim, pode ser inclusive, olha aqui, podem ser os sinais iniciais. Quer dizer, Lucas, que eu consigo eventualmente dar um diagnóstico de Parkinson sem as alterações motoras? Sim, mas tem que estar muito ligado, porque hiposmia, anosmia são manifestações possíveis e pode abrir um quadro, como o nosso paciente do caso, né? Desautonomias, seborreia, né? A questão da hipersalivação, isso é importante. Depressão, alteração do sono, do humor. Esses pacientes podem ter psicose, tudo associado à doença de Parkinson, à síndrome de Parkinson. Né? A doença de Parkinson, ele pode ter todo esse espectro de doenças. Vocês sabiam? Coloquei para mim. Deixa eu ver. Vocês sabiam dessa possibilidade, dessa gama de apresentação da doença de Parkinson que os pacientes podem iniciar? Porque você tem a lesão aqui na altura do quê? A lesão é na altura da substância negra mesencefálica. É lá no mesencéfalo. Né? Você tem destruição da substância negra, tem diminuição da produção de dopamina, mas pelas vias aqui ele pode pegar a via olfatória e alterar o olfato. Né? Pode ter um paciente que você tenha alterações psiquiátricas e que seja exclusivamente associado a Parkinson. Tá? Interessante, né? Ou como as doenças neurológicas têm esse espectro interessante de doenças. Você sabia disso? Coloca aí para mim. Eu acho isso muito. Olha só, a Maria de Coco não lembrava. E é muito interessante que tem essas outras manifestações, inclusive não só para as questões, mas para a prática de vocês, para que vocês fiquem espertos. Tá bom? Show de bola? Depois essa apresentação vai para vocês, tá? Para vocês poderem revisar em casa também. Show de bola? Vamos seguir, então, questão de número 7. Essa questão de número 7. Ah, lembrei. Questão interessante também, né? Um paciente de 55 anos, obeso, tabagista, foi internado no serviço de urologia. Apresentava hematúria franca, tendo sido submetido a cistoscopia e com ressecção transuretral de lesões. Ou seja, estava com câncer de bexiga, né? Paciente acima de 50 anos, tabagista, com sangramento na urina, isso tem que vir na nossa cabeça. Está com sangramento macroscópico, é tabagista, acima de 50 anos, você tem que pensar em câncer de bexiga. Não podemos deixar passar essa suspeita. E foi justamente isso, né? O laudo anatomopatológico revelou a ressecção de 3 lesões tumorais superficiais, limitadas ao revestimento da bexiga, ou seja, não estava perfurando a muscular,
não pegou a musculatura da bexiga, o que é bom, tá? Compatíveis com carcinoma de células transicionais de alto grau, além de ausência de invasão muscular. Ótimo, foi isso aqui que eu comentei. A pesquisa realizada por meio de ultrassonografia não demonstrou o acometimento de linfonodos locais. Então, essa é a situação ideal que a gente quer pegar o câncer de bexiga. Mas, mesmo assim, o câncer de bexiga, ele é um visitante indesejado. Ele insiste em ficar voltando. Você resseca ele e ele fica querendo voltar. Ele volta. É muito comum a recorrência. Por isso que você tem alternativas, você tem estratégias para diminuir essa recorrência. E a estratégia clássica, ó, que ele pede aqui, qual conduta deve ser adotada além da ressecção para esse caso? O gabarito inicial era indicar tratamento intravesical com BCG. Por quê, Lucas? Porque isso é o clássico que a gente tem. Isso é o clássico, tá? Lucas, a BCG, a vacina BCG, é isso mesmo. Vacina BCG você usa nesse contexto. Mas a questão foi anulada, tá? Lucas, por que foi anulada? Porque existem algumas referências, deixa eu colocar aqui, ó. Anulada, pra gente lembrar. Anulada. Porque existem algumas referências que colocam que é possível a gente fazer uma nova ressecção trimestral. Então você faria uma nova cistoscopia de controle, digamos assim, e aí você resseca, se tiver alguma recidiva, resseca o local. Lucas, tem até referência que falam em usar mitomicina. Não é clássico, não é de escolha como é a BCG, realmente. Mas se ele tivesse colocado aqui qual a melhor conduta, qual a conduta de escolha dentre as abaixo, aí não ia ter espaço para recurso. Mas aqui ele colocou qual conduta deve ser adotada, e a C e a D poderiam ser. Pode ser adotada? Pode. Não é escolha como é a instilação aqui de BCG. Mas pode, né? Então, por um deslize bobo, assim, na questão denunciada, a questão acabou sendo anulada, tá? Deixa eu só ver aqui, isso realmente, ó, a questão 7 é anulada, né? Tá bom? Certo. Vamos seguir, então. Alguma dúvida até então? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixa aí pra mim. Deixa eu ver se eu trouxe alguma coisa pra vocês aqui. Trouxe aqui, ó. O Zé Gotinha para comemorar que a BCG é usada até para isso, né, meus amigos? Ó, então, ó, a maioria dos tumores, isso aqui é bem legal, né, são superficiais, ou seja, ele não pegou a muscular. E o que a gente vai fazer? Ressecção e terapia local com BCG, como estava ali na questão. Isso cura, né, é possível, é um tratamento curativo, mas recidiva bastante. É aquela ideia do visitante indesejado, tá sempre ali querendo marcar presença. Agora, do outro lado, tem uma situação de câncer invasivo. Pegou muscular, aí não tem jeito. O risco de disseminação é alto. E aí você vai ter que fazer o quê? Cistectomia radical, vai ter que arrancar fora e vai fazer quimioterapia neoadjuvante. Tá bom? Show de bola? Isso é um quadrinho, ó. É um quadrinho porque, eventualmente, né, vai cair outra questão, né, de câncer de bexiga. Mas aí vai ser um câncer que vai pegar a muscular. E aí você vai saber, opa, não adianta só fazer a ressecção, vou ter que fazer a cistectomia radical. E vai ter que indicar quimioterapia neoadjuvante. Então anota que é pra gente não deixar passar esses detalhes. Tá bom? Show de bola? Vamos seguindo, então, que tá chegando atualização quentíssima para vocês, minha gente. Vamos lá. Questão de número 8, essa aqui. Questão de número 8, deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui para mim. Que tá dando uma notificação aqui, não. Pessoa, não tem mensagem. Gente, a gente tá em quase 30 pessoas aqui. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá? A gente vai ter bastante encontro todos os sábados, agora até a data da prova, a gente vai estar junto, conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida que surgir durante a semana, vocês podem mandar no grupo, pode mandar para a equipe, e eu deixo salvo aqui e trago para vocês na próxima aula, tá bom? É o nosso combinado aqui, o nosso conversa, de sempre tentar trazer o melhor para que vocês, no dia da prova, não surjam dúvidas, né? A dúvida é para ser tirada aqui agora, tá bom? É o nosso combinado. Questão de número 8, trouxe pra gente um recém-nascido a termo e recebeu, vou trocar a cor aqui, deixar um azulzinho. Essa aqui não foi anulada, né? Recebeu alta com orientações, mas retornou para avaliação após 72 horas. A mãe relata que, embora ele estivesse bem, estava preocupada, pois achava que o amarelão estava ficando cada vez mais acentuado. Na avaliação médica, observou-se icterícia 3 cruz em 4 na zona 4 de Kramer, me diga. Isso é icterícia fisiológica? Com certeza que não. Está muito avançada, né? Lembra? Passou do umbigo, sinal de perigo. O que é umbigo? Zona 3 de Kramer, né? Lembra? Passou do umbigo, sinal de perigo. Icterícia, recém-nascido passando do umbigo, isso não é icterícia fisiológica, tá? A criança foi internada e foram solicitados exames laboratoriais. A bilirrubina era de 25,6 às custas de fração de bilirrubina indireta. E não havia histórico de incompatibilidade ABO ou RH. Então ele tirou pra gente aqui as duas principais causas que normalmente a gente pensa num quadro de icterícia no recém-nascido, que vem na nossa cabeça, incompatibilidade ABO ou RH. E ele tirou isso pra gente, tá? Considerando esse caso clínico, assinale a opção que apresenta corretamente a causa da hiperbilirrubina indireta neonatal, associada à sua fisiopatologia, a avaliação complementar de diagnóstico e a conduta imediata, respectivamente. Que questão mais linda, né, minha gente? E aí eu vou esperar vocês responder para mim. O que vocês acham que esse nosso paciente tem? Letra A, alfa-talassemia, né, no quadro de uma doença hemolítica, ou ele tem um hipotireoidismo?
que está relacionado a uma policitemia. Ou é a síndrome de Crigler-Najjar, relacionada a uma doença hemolítica, ou então uma estenose hipertrófica de píloro, que estaria relacionado a uma coleção sanguínea extravascular. Lembra que além de saber a causa, você tem que relacionar com a sua, além de saber a hipótese diagnóstica, você tem que saber o que causou. E tem algumas coisas aí que não estão batendo. Então essa é uma dica importante, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aí. Essa questão linda, bonita, bonita. É tão bonita que eu vou até trazer de presente uma atualização bem legal para vocês. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. Vamos ver. Em peso, letra A. Letra A tá fazendo sucesso. Alguém me deu B, mas alguém acha que é letra B. Letra C, ninguém quer arriscar. Crigler-Najjar, Lucas, eu não lembro nem o que é isso. Como é que eu vou chutar aqui? Lembra do metabolismo da bilirrubina, né? E aí, vamos ver. Então, a maioria, em peso, tá a letra A. Ótimo. Eu marquei aqui para mandar mensagem para a Jardiane especificamente. Vou voltar aqui. Pronto. Mais alguém? Gostei da participação, hein? Bastante gente. Gostei de ver. Então, minha gente, é a letra A mesmo. Tá? É realmente a letra A. Mas essa questão ela é interessante, que a gente consegue ir trabalhando com as alternativas, né? Deixa eu só anotar aqui uma coisa. Aí, ó. A gente consegue ir trabalhando com as alternativas. Vamos lá. Porque ele nos matou duas das nossas principais hipóteses, né? Que era a BO e a RH. Então, assim, vamos começar daqui de baixo para cima, né? Estenose hipertrófica de píloro. Estenose hipertrófica de píloro é algo que acontece ao longo dos dias, normalmente depois da segunda, terceira semana, e a criança começa a apresentar o quê? Vômito, né? Vômito importante, tem aquela ideia da oliva pilórica que a gente palpa. Não é o quadro desse paciente, tá? Síndrome de Crigler-Najjar é uma possibilidade de icterícia no recém-nascido, né? E ele está relacionado não a uma doença hemolítica. Crigler-Najjar é aquela situação em que você tem uma deficiência enzimática, tá? Lembra aquela glucuroniltransferase? Lembra que ela vai transferir ali? Então, é deficiência nessa enzima, deficiência total, tá? E aí, não é doença hemolítica. Então, essa aqui a gente consegue tirar por isso. Olha que interessante, o hipotireoidismo poderia ser uma causa, poderia, mas não é por policitemia. Também, no hipotireoidismo, aquela enzima, a gluconeotransferase, ela fica muito preguiçosa. Ela não consegue fazer a conjugação. Então, também a gente tira por isso. E aí, a alfa-talassemia realmente é uma possibilidade, né? Doença hemolítica, realmente a gente consegue identificar pelo teste do pezinho, né? Porque a gente vai fazer o quê? A eletroforese de hemoglobina, né? E aí, o tratamento inicial, fototerapia. Se não resolver, exsanguíneo transfusão. Mas primeiro, vamos de fototerapia. Então, realmente, vocês brilharam, letra A, e o hipotireoidismo a gente conseguia matar pelaquela ideia, tá? Para quem marcou ali, a gente ia conseguir matar pela questão de que é deficiência, problema enzimático, tá? A enzima fica muito preguiçosa, ela não consegue conjugar o suficiente. Tá bom? E sempre primeira ideia é a gente tentar a primeira fototerapia. Show de bola? E agora atenção, minha gente, ó. Vou trazer uma atualização e eu queria que vocês me falassem. Vocês viram que teve uma notícia agora, maio, faz poucas semanas, uma notícia sobre uma nova doença que vai entrar no teste de pezinho. E é uma doença que furou a fila, né? Coloca aí para mim se vocês estão sabendo qual que é a nova doença aí que surgiu. Notícia quentíssima para vocês, atualização quentíssima. Surgiu aqui, ó, algumas semanas saiu. Coloca aí para mim ver se vocês estão sabendo qual que é. A gente teve nos últimos anos, né, no teste do pezinho, não é toxo, algumas doenças que estão programadas para entrar. A toxoplasmose é a primeira dela, era a primeira etapa, que entrar, né? E foi implementada. E aí iam ter outras etapas, né? E aí, enfim, a ideia de ampliar, de você garantir bastante, uma gama grande de doenças. Mas teve uma doença que o Conascens ali estudou e furou a fila e vai entrar. E tem até novembro, né? Tá instaurado em todo o país. Correndo contra o tempo, né? Então, vocês vejam a importância que é isso, né? Vamos lá ver. Isso aqui era o que estava sendo até então, que até colocaram para mim, toxoplasmose congênita, né? A partir de 2022, a gente começou nessa ideia. Vamos implementar em todo o país toxoplasmose congênita, beleza, etapa 1. Etapa 2, o que entrar? Galactosemias, aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia, distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos. Etapa 3, doenças lisossômicas. Etapa 4, imunodeficiências primárias. E etapa 5, atrofia muscular espinhal. Isso é o que vocês colocaram aqui, que era o que a gente estava sabendo. Mas aí, ó, notícia bombástica, entrou aqui, ó, furou fila, entrou aqui no meio. Ó, notícia aqui, quentíssima, 12/5 saiu. Foi publicado pela Conitec, tá? Fizeram o estudo e ampliaram o teste do pezinho, ó. Ampliação de triagem neonatal beneficia diagnóstico de doença, deixa eu tirar aqui que eu tô com a câmera na frente, de doença ultra rara no SUS. Teste é estratégia para prevenir comprometimento dos sistemas ocular, esquelético e vascular, além de atraso ou deficiência intelectual nas crianças. E aí, vamos acabar com o mistério e eu vou falar para vocês qual que é a doença. Até deixei aqui a notícia, tá? Lá do Ministério da Saúde. Vai ser o quê? A hemocistinuria clássica, minha gente. Hemocistinuria nota. Assim, ó, pega o seu marca-texto mais importante e grifa muito, muito forte, porque essa notícia é quentíssima, tá? Vamos ver a notícia junto aqui direto do site do Ministério da Saúde.
O SUS oferecerá mais um recurso de detecção precoce de doenças que podem acometer crianças nos primeiros anos de vida. A triagem neonatal por espectrometria de massas de Tandem, o que é isso aqui? É aquele papel filtro que a gente vai, né, faz o furinho no pé da criança, papel filtro normal. Vai incluir a detecção de homocistinúria clássica, tá? Como que a gente vai fazer? Através da dosagem de metionina, tá? É assim que a gente vai identificar lá no papel filtro. Será incluída no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Este tipo de teste previne comprometimento do sistema ocular, esquelético, né? A criança pode ter luxação do cristalino, tá? Vascular, ele pode ter problemas de trombose, tá? E aí vai ter tromboses centrais. Então, é importantíssimo, uma doença que você consegue tratar de maneira tranquila também, né? A tecnologia passou, enfim, pela Conitec, que considerou, e aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Nessa aqui não tem a data, mas vai ser até 6 de novembro. Eu coloquei aqui para vocês aqui embaixo. Até 6 de novembro isso tem que estar implementado, tá? Então, que dúvida que isso aqui vai cair, que isso vai estar... A notícia é quentíssima, tá? A prevalência mundial da homocistinúria clássica, diagnosticados por triagem neonatal, é de 1,09 a cada 100 mil nascidos vivos, tá? Existem 72 pacientes com HCU no Brasil, todos com diagnóstico tardio, e aí as consequências são graves, tá? É a deficiência da C-beta-S, né? Essas cistiamina beta-sintetase, e aí você acaba acumulando a metionina, que é que dá os efeitos tóxicos no organismo, tá bom? Aí, ó, que eu falei, ó, formação de trombos, né? Trombos centrais, enfim, lesões nas artérias, e isso leva também a efeitos cognitivos, e a criança começa a ter trombose de repetição. Show? Luxação do cristalino, então isso aqui é notícia quentíssima, e aí eu trouxe um acrônimo para vocês aqui, uma maneira de a gente conseguir lembrar. Antes era 3, agora vai ser 4. Vamos trocar aqui, ó. Né? Vai ser 4 agora. 4 horas, 2 festas, tô de boa. 4 horas, 2 festas, tô de boa. O que é isso, Lucas? 4 horas, porque são 4 Hs. Tá? São 4 Hs. Então anota aí comigo. Quais são as doenças do teste do pezinho agora? Hipotireoidismo congênito. Opa, eu tirei aqui para vocês. Lucas, quero ver o resuminho, né? Não quero ver sua cara. Vamos lá, vamos voltar lá. 4 horas. Hipotireoidismo congênito. Hiperplasia adrenal congênita. Hemoglobinopatias, como por exemplo a anemia falciforme, né? E homocistinúria clássica, agora o 4H, quarto H vai ser isso. 2 festas, 2 Fs, fibrose cística e fenilcetonúria. E o tô de boa você vai quebrar. Aqui é toxoplasmose congênita e a deficiência de biotinidase, tá? Então 4 horas, 2 festas, tô de boa. 4 horas, 2 festas, tô de boa. 4Hs, 2 Fs e toxoplasmose deficiente de biotinidase, tá? Isso aqui merece... Por isso aqui já valeu a aula de hoje, tá? Que vocês ganharam uma questão dada. Notícia quentíssima, tá? E aí a ideia é que a gente, enfim, acabou falando do teste do pezinho ali da alfa-talassemia, que a gente traga depois uma aula específica só com as atualizações, tá? E eu vou relembrar vocês isso depois também. Isso na véspera de prova e muito pertinho, pra gente poder não perder nenhuma questão, tá bom? Posso passar? Ficaram com alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Depois vocês vão ter os slides também, fica tranquilo pra vocês anotarem. Vamos seguindo então, se ninguém tem nenhuma dúvida. Tranquilo mesmo? Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Tranquilo, ninguém mandou nada. É isso que eu falei. Se tiverem dúvidas, vocês coloquem isso para mim. Questão de número 9, né? Questãozinha clássica de vulvovaginite, que constitui uma das doenças mais comuns que motivam as mulheres a procurar o ginecologista. Neste contexto, considerando a importância do diagnóstico etiológico, assinale a opção correta. E nós vamos buscar aqui qual que é a assertiva correta. Na infecção por clamídia, né? Clamídia, o corrimento apresenta-se em moderada quantidade, com intensa reação inflamatória nas paredes vaginais? Não. Na verdade, a maioria das pacientes com clamídia, ou no pouco, principalmente clamídia, são assintomáticas, tá? E não tem essa reação inflamatória importante nas paredes vaginais. Na tricomoníase, o corrimento é escasso, que nada. O corrimento ele é mais volumoso, né? Com base no resultado da bacterioscopia da cultura do meio vaginal. A gente vê na lâmina o quê? Os flagelos, né? Os flagelos se movendo. C. Candidíase vaginal, o corrimento no exame direto apresenta aspecto branco, habitualmente espesso ou grumoso, aderido ao colo e às paredes vaginais. Isso mesmo. É aquele corrimento em queijo cottage, em queijo coalhado, né? É um corrimento de aspecto de nata, né? Que é aquele corrimento branco aderido que você olha no especular e você vê aqueles grumos, né? Então, perfeito, letra C. D. Na vaginite citolítica, o pH da vagina é maior? Não. Isso aqui é uma coisa que pega meio mundo, gente. Vaginite citolítica. Isso aqui ocorre por aumento. Não tem germes gram-negativos, não tem bactéria aqui. É aumento dos lactobacilos de Dodeline que ficam produzindo, né, que aumentam a acidez nesse caso. Né, você tem células basais, parabasais aí, aumento dos lactobacilos de Dodeline, tá? É um diagnóstico diferencial importante que a candidíase, tá bom? E aqui você trata a vaginite citolítica fazendo o quê? Alcalinizando a vagina. Né? Você faz lá banhos de assento com bicarbonato. Tá? Então, o pH da vagina é menor que 4,5, né? E é um diagnóstico diferencial com a candidíase, mas não tem bactéria, é só aumento dos lactobacilos de Dodeline. Tá? É como se a própria flora bacteriana ali tivesse um supercrescimento dessa citólise, tá? Certo? Questão clássica pra gente, né? Eu até trouxe aqui um aspecto, né, candidíase, aqui o aspecto na parede, depois deixei aqui para vocês que vai ter um prurido vulvovaginal, disúria, importante, né?
Quantas vezes a gente vê, às vezes as mulheres chegam, tô fazendo exame de urina e dá normal e tá com ardência para urinar, mas a ardência para urinar está relacionada por quê? Com a inflamação, que inclusive dá ali na região da borda dos pequenos lábios, grandes lábios, inclusive que algumas mulheres têm uma candidíase intensa, né? Chega a ficar demasiado os pequenos e os grandes lábios. E aí desura por candidíase, tá? E aí fica tratando com antibiótico aqui, antibiótico lá. O antibiótico desregula a flora da mulher, aumentando ainda, predispondo mais vaginite, e aí vira um ciclo vicioso, né? Então, não vamos negligenciar essas doenças simples da prática, que às vezes elas realmente impactam bastante. Inclusive, se tem algo que incomoda, muitas mulheres, a gente faz tratamento com elas, tratamento crônico, né, com fluconazol, para vaginite recorrente, né? Lembra que a gente vai fazer fluconazol semanal lá, porque tem muitos que chegam, eu não aguento mais, né? Que não conseguem nem se concentrar no trabalho, porque é uma coisa que incomoda bastante em algumas pacientes. Dispareunia, né, o corrimento ali, queijo cottage, leite coalhado, enfim, peremia, edema vulvar, aquilo que a gente falou, né, às vezes um edema importante, fissuras, eventualmente por causa do ato de coçar, né, acaba fissurando, sai sangue, tá? Bem importante esse diagnóstico. Show? Mas isso aqui é manjado de vocês já, né? Mas se tiver alguma dúvida, só perguntar e a gente vai conversando. Essa questão aqui é interessante demais, essa questão aqui derrubou meio mundo. Vamos ver juntos aqui. Questão de número 10. Uma mulher com 26 anos foi atendida pela equipe de triagem de uma unidade de saúde de família localizada na área rural do município de Pequeno Porte. Em razão de queixa de atraso de alguns dias da menstruação, a paciente realizou um teste rápido de gravidez que se revelou positivo. O médico que atende após a anamnese completa, exame físico, classifica como gestante de baixo risco e solicita os testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV. Os resultados de todos os exames, exceto o de sífilis, são negativos. Então, o de sífilis deu positivo, teste não treponêmico, né? Não foi feito o teste treponêmico, na verdade, né? Foi o teste rápido, então o teste treponêmico. A paciente relata que não tem alergia a medicamentos e que nunca teve sífilis, nem realizou tratamento medicamentoso para essa doença. Nunca teve histórico disso. O médico solicita que ela compareça com o seu parceiro para a próxima consulta para que ele também realize os testes rápidos e decide, então, iniciar para a paciente o tratamento para sífilis tardia. Afinal de contas, ela nunca teve, não sabe precisar a data, então a gente considera de tempo indeterminado aí, né, uma sífilis tardia. Após solicitar todos os exames laboratoriais para o pré-natal de baixo risco, exame de VDRL para confirmar a doença, que depois a gente vai precisar acompanhar, né? O médico prescreve que seja administrada à paciente na unidade básica de saúde a famosa benzetacil de 1.200.000 unidades. E aí eu quero que vocês coloquem para mim. Qual que é a resposta correta? Que dose que a gente vai fazer? Coloquem para mim. Eu vou dar um pulinho rápido ali, pegar uma água, enquanto vocês vão colocando aqui para mim. Opa. Coloca aí que eu quero ver que essa questão foi pegadinha. Se liga que tem pegadinha. Já vou. Voltamos. Vamos ver o que vocês colocaram. Letra B. Ué, mas o tratamento de sífilis tardia não é uma dose semanal por 3 semanas? Uma semana de intervalo? Não é uma dose por semana? Consegui induzir a Erika. Então, galera, olha só. Isso. Esse tipo de questão é uma questão que dá raiva de errar. Porque você sabe o conceito, né? Que é 2.400.000 por semana, com uma semana de intervalo por 3 semanas. Para totalizar os 7.200.000. Então, isso eu peço para vocês. No dia da prova, tem muito disso também. Não é só o conhecimento, mas é a tranquilidade de prova. Por isso que eu aconselho vocês fazerem todas as provas, pelo menos as últimas 10 edições aí, para que vocês estejam craques na prova, né? Lucas, não dá tempo, dá tempo, faz um sábado, um domingo, depois se faltar. Porque agora é a reta final. Agora não tem momento de errar na preparação. Agora você avisa o pessoal de casa, olha, agora é foco total nisso, todo mundo te ajudando, todo mundo junto contigo, porque no dia da prova você tem que estar tranquilo de você já ter feito várias provas e para você chegar e colocar em prática tudo aquilo que você estudou, se dedicou, enfim, e vocês estão aqui para isso, né, para a gente poder trazer algumas atualizações, para trazer algum bizu de provas. E essa é uma questão que eu vi muita gente errando por bobeira.
Porque olha só, gente, 2.400.000 por semana. É isso que a gente sempre fala, só que a dose da benzetacil é de 1.200.000. Então você aplica uma em cada nádega. É uma em cada nádega. Né? 1.200.000 na nádega direita, 1.200.000 na nádega esquerda. A pessoa sai andando meio cabalhando, porque a benzetacil é um tiro, né? Então, mas não pode errar essa bobeira. Né? É uma coisa boba, mas que muita gente errou por falta de atenção. Então, realmente, vocês estão espertos, né? A maioria do pessoal colocou B aqui que realmente é 2 doses por semana. Né? Durante 3 semanas, a gente vai fazer o VDRL mensalmente. Né? Lembra que nas pacientes que não são gestantes, a gente faz o VDRL trimestralmente, mas como ela é gestante mensalmente. O indicador de cura é que o VDRL reduza pelo menos 2 diluições em relação ao VDRL constatado no momento do diagnóstico. Perfeito. E isso é um detalhe importante, porque a sífilis em gestante, ele inclusive, faz parte do programa Previne Brasil. Está lá entre as metas que a gente tem que bater. Eu não sei se muitos de vocês aqui devem trabalhar na unidade básica, né? A gente tem esses indicadores que a gente tem que correr atrás e a sífilis em gestante é um ponto importantíssimo. Né? Enfim, um dos meus trabalhos de conclusão foi, inclusive, no campo da sífilis em gestante, e é uma coisa muito negligenciada, que está crescendo muito entre os jovens, né? A questão do uso de preservativo está sendo banalizado, está crescendo muito, e que a gente, como profissional de saúde, tem que ter esse serviço de educador também, né? Para que a gente traga essa informação. E o tratamento é simples, mas a gente tem que conscientizar, tem que estar sempre esperto de fazer o tratamento correto, tratar a parceria sexual também, né? E que isso, sem dúvida, é algo tão importante que o governo até colocou isso como meta para que seja repassado a verba. Certo? Então, letra B, e a gente segue, então, vamos ver se eu trouxe alguma coisa aqui para vocês nos slides. Trouxe aqui, isso aqui tá no Redbook de vocês, tá? Sífilis latente tardia, com mais de 2 anos de evolução, isso aqui é um detalhezinho que foi atualizado, que vocês têm que, já foi há algum tempo, né? 2 anos de evolução para a gente considerar tardia, né? E agora o precoce é antes de 2 anos. Vai ser, então, 2.400.000, né? Semanal por 3 semanas, a dose total 7.200.000. Lembrando que doxiciclina não pode em gestante, e a ceftriaxona até pode em gestante, mas a ceftriaxona trata só a gestante, não trata o feto. Então, a preferência sempre é penicilina benzatina. Lucas, ela tem alergia à penicilina. Não importa. A gente vai internar, ela vai dessensibilizar essa paciente, vai usar penicilina. Tamanha importância que a gente precisa usar benzetacil para tratar o feto também. Porque senão, ceftriaxona só trata a mãe. Tá bom? Isso aqui foi uma casca de banana aí nessa questão, né? Show de bola? Sim, então. Essa questão é bonita. Se tiverem alguma dúvida, vocês colocam nos comentários. Questão bonita essa aqui, né? Questão de clínica, que trouxe pra gente uma paciente com 30 anos, branca, procurou o serviço de emergência devido a sangramento gengival e aparecimento de pontos avermelhados nos membros inferiores há 15 dias, com piora progressiva das lesões e fadiga. Pegou febre, uso de medicamentos e ingesta de bebidas à base de quinino. Olha só que diferente, né? Isso até trouxe uma curiosidade aqui para vocês, né? Bom, depois eu coloco que tem ali o tratamento já da condição, depois eu trago. Foram solicitados exames que mostraram o quê? Uma anemia, hemoglobina de 10, discreta, né? Mas tem. E plaquetas extremamente reduzidas. 10.000 de plaquetas, está lá no chão, né? As leucócitos ok, o resto ok. Aí, coagulograma normal, e outros exames aqui normais também. Então, o que a gente pode dizer? Adams 13, o Combs negativo, enfim. O que ela tem? Ela tem uma anemia e tem uma plaquetopenia. Tá? E foram observados macroplaquetas aqui, isso aqui é problema de plaqueta direto, né? O que vocês pensam? Uma paciente que tem plaquetopenia e dentro do campo da coagulação, mais nada. O resto está tudo normal. Né? Primário ok, coagulação secundária ok, não tem evidência aqui de hemólise. Ué, Lucas, por que ela está com anemia, então, né? Vamos pensar. Eu notou-se presença de lesões na pele, com petequias no dorso do pé, no tornozelo, e hemorragia bolhosa na mucosa bucal, ou seja, esse sangramento está se encaminhando para um sangramento muito grave. E essas plaquetas estão lá no chão, né? 10.000, e com tendência a cair mais. Ou seja, ela está com um sangramento tão intenso, que já está dando anemia. Mas, na doença de coagulação, o que ela tem? Plaquetopenia e mais nada. Só plaquetopenia, não tem alteração de coagulação primária, não tem, plaquetopenia e mais nada. E aí essa é a regrinha para vocês aqui, plaquetopenia e mais nada. Isso é o quê? O que a gente está diante de plaquetopenia e mais nada? Ah, Lucas, tem mais alguma coisa? Tem anemia, mas a anemia não está relacionada com a fisiopatologia da doença. Né? Não é, por exemplo, uma síndrome hemolítica urêmica em que você tem uma anemia microangiopática. Cadê os esquizócitos? Não tem. Uma anemia hemolítica microangiopática, eu tirei aumento de LDH, porque tem destruição de hemácia. Não é isso. É uma púrpura trombocitopênica trombótica? Não. Porque na púrpura trombocitopênica, cadê a trombose? Não tem. Né? Trombocitopenia induzida por fármaco? Que fármaco? Não usou remédio nenhum. Então, plaquetopenia e mais nada, isso é PTI. E uma PTI, nesse caso, grave, que está inclusive causando anemia, que não é o habitual, não é o normal. Mas, dentro da fisiopatologia da doença, a gente entende que é uma plaquetopenia e mais nada. Inclusive, as plaquetas falam a favor disso também. Certo? Uma questão que não é muito habitual, né, trazer anemia, mas trouxe. E assim, gente,
Isso aqui assusta na hora da prova. Mas vocês têm que tentar pegar o que realmente importa. Ah, Lucas, eu vi aqui, tem aqui, ok, o resto tá normal, não surta, né? Tem muita gente que fica aqui, meu Deus, 2 horas, e o que é essa tal de Adams 13, né? Alguém lembra o que é essa tal de Adams 13 aqui? Coloca aí pra mim. O que tá relacionado a isso aqui? Vocês lembram o que é essa tal de Adams 13? Deixa eu ver. O pessoal tá tímido agora. Ixi, Lucas, agora complicou a vida. Bom, eu vou falando então aqui do tratamento da PTI e vocês vão colocando aqui pra mim. Isso aqui é o que eu trouxe para vocês da quinina, né, a base de quinina. A gin tônica, os antimaláricos, eles são, né, tem quinina na composição, e isso pode ocasionar uma plaquetopenia induzida por quinina. Acredite se quiser, né, não estava ali à toa. Então, a partir de agora, na anamnese de vocês, vocês vão ter que incluir lá nas perguntas, né? O senhor usou algum alimento, algum remédio base de quinina? Não é muito habitual, né? Mas foi por isso que estava ali na questão. Isso aqui é o tratamento da PTI, tá? E o tratamento da PTI, normalmente, ele é só observação. Só observação, porque normalmente não dá um sangramento grave como está ali. Agora, em situações de sangramento grave, o que a gente pode fazer? Corticoide, imunoglobulina endovenosa, trombopoietina, né? E se tá lá que não resolve plaquetopenia atrás de plaquetopenia, a gente pode ir lá e arrancar o vaso fora para ele parar de destruir as plaquetas, tá? E aqui tá plaquetas em casos muito graves. Ou seja, por que eu vou dar plaqueta se ela vai ser destruída no corpo? Não faz sentido. Não tem motivo para a gente dar plaqueta. Agora, casos de sangramento do sistema nervoso central, por exemplo. O paciente está sangrando para dentro do sistema nervoso central. A gente pode dar a plaqueta para segurar, pelo menos no início ali, o sangramento e controlar a resposta imune, tá? Mas você entende que não adianta eu ficar dando plaqueta que vai destruir. Né? Mas em situações de sangramento do sistema nervoso central, um sangramento digestivo intenso, mas para salvar a vida do paciente, eu posso fazer. Ah, Lucas, e na PTT, na púrpura trombocitopênica trombótica, vou colocar aqui, pode dar plaquetas? Vou colocar aqui no comentário com vocês. Na PTT não pode, em hipótese nenhuma, tá? Ah, Lucas, mas está com sangramento grave. Vai piorar, tá? Não pode. Na PTT, vou colocar aqui, ó, na PTT, não pode nunca dar plaquetas. Não pode dar plaquetas, tá? Aqui na PTI, em geral, não é recomendado, não é necessário, porque vai destruir. Mas em situações de sangramento muito grave, a gente pode fazer, tá? É uma brincadeirinha que as provas podem vir a fazer, tá bom? Show de bola? Questão um pouquinho mais puxada, a gente consegue matar. Com essa ideia de plaquetopenia e mais nada, é o que a gente tem que gravar disso aqui, tá bom? Se ficou dúvida, deixa aí pra mim e a gente vai conversando. Essa questão 12 é uma questão tranquila, né? A questão 12, paciente de 20 anos, com história de aumento de hemiscroto direito há 4 semanas, eu já faz um mês. Com o aumento do hemiscroto esquerdo, você não espera, né? Não fica pensando em escroto agudo, uma situação de arquiepididimite, de torção testicular há 4 semanas, não. Né? Você pensa em outra coisa. Ele compareceu ao BS para consulta. Negador em bolso escrotal, disúria, corrimento uretral ou febre. Ao exame físico apresenta testículo direito com aumento de volume, consistência pétrea, sem eritema indolor à palpação. Ou seja, o que vocês estão pensando nesse caso? Qual que é a principal suspeita? Coloca aí para mim. O que vocês estão pensando? Agora vocês estão muito tímidos, gente. Vamos lá. Agora acabei de lembrar que vocês não me falaram nada da Dance 13. nem um chute. Vai lá, chuta a Dance 13. O que é isso, Lucas? Eu acabei de lembrar que eu ia já passar disso, né? Está relacionado com o quê? Vamos, minha gente, bora? Qual que é a suspeita? Ah, olha, câncer de testículo foi. Ótimo. Foi. Então, na verdade, está relacionado justamente à PTT, né? Porque a DANS 13 é a tesourinha que corta lá o fator de von Willebrand, e você tendo uma deficiência nessa tesourinha, você tem um fator de von Willebrand grandão. E ele vai circular por aí formando trombo, consumindo plaqueta, formando trombo, né? Daí dá problema no sistema nervoso central, dá problema no rim. É uma questãozinha mais chata, né? Mas está relacionado, então, à PTT, tá? E é isso que vocês falaram, câncer de testículo, né? Isso aqui, essa questão foi um pouco mais tranquilo de a gente pensar nesse ponto. Então, câncer de testículo, Lucas, 4 semanas, eu não estou pensando em torção testicular. Eu não estou pensando em ortopedidimite. Eu estou pensando em um quadro de câncer de testículo e a nossa escolha que vai ser, então, ultrassonografia de bolsa escrotal. Não vou fazer antibiótico, não vou fazer complexas monas e não tem porque fazer AIM. Nesse sentido, a gente vai fazer o estudo da bolsa escrotal com ultrassom. Tá bom? E essa questão de número 13, quem fez o Revalida e lembra dessa questão? Quem de vocês fez o último Revalida e lembra dessa questão? Me fala qual foi a reação de vocês ao fazer essa questão? Né, vamos ler elas juntos e vocês me contam. Quem fez aí, se vocês lembram, qual foi a reação de vocês quando vocês leram essa questão de número 13, né? Um recém-nascido de 12 dias de vida foi levado à unidade de pronto-socorro por apresentar vômitos, anorexia, irritabilidade, desconforto respiratório e convulsões. O hemograma completo mostrou anemia. A análise do líquido cefalorraquidiano mostrou pleocitose discreta com predomínio de células mononucleares, hiperproteína e glicorraquia normal.
Na admissão, ainda em crise convulsiva, foi medicado com fenobarbital, com dose de ataque de 20 miligramas por quilograma, porém permaneceu com crises epiléticas subrentantes, ou seja, foi refratário ao fenobarbital. Gente, coloquem para mim, vocês estão lembrando agora da questão. O que passou na cabeça de vocês na hora que vocês fizeram essa questão? Deixa aí para mim que eu quero saber. Considerando como principal etiologia uma infecção do sistema nervoso central, para o manejo da condição apresentada pelo paciente, deverá ser administrado o quê, exatamente? E essa questão, a questão de número 3, ela foi anulada. Inicialmente o gabarito foi letra B, né? Fenitoína, midazolam, tiopental. Mas assim, ó, esquece isso aqui, tá? Isso aqui, e é uma coisa que infelizmente está acontecendo, né? O Revalida, ele mantém o seu padrão, né? A gente pega ali as especialidades, né? A formação da banca, e eles mantêm o padrão, né? Você tem um predomínio de doenças infecto-parasitárias, enfim, toda a questão, toda a prova que vocês vão fazer agora de todos, vocês vão ver que a número 1 de clínica médica, normalmente ela versa sobre isso, o número 2 é de tal grande área e versa sobre isso. Tem um padrão a prova. Mas eles começaram a querer dificultar nesses últimos anos e algumas questões eles estão perdendo a mão. Essa questão foi totalmente ridícula, né? É uma questão que é para prova de título de pediatra, tá? Já é um conhecimento muito avançado que a gente saiba que fenobarbital é usado para convulsão para epilepsia em RNs. Isso é um conhecimento que é ok, eles podem ter que cobrar da gente, eu acho que é muito avançado, mas tudo bem. Fenobarbital é a escolha para anticonvulsivante em RN, que não é benzodiazepínico, né? Um paciente que chega, por exemplo, uma crise febril que não está passando lá com 4, 5 anos, a gente vai fazer o quê? Midazolam, né? Mas em RNs a gente usa fenobarbital. Mas ela não pediu isso, a questão pediu além, ela pediu o quadro refratário ao uso do fenobarbital. Então essa questão ela foi anulada, tá? Ela foi anulada. E olha só que legal, a justificativa da anulação foi justamente porque isso aqui vai de encontro ao que está o edital do Revalida, que é para ser algo focado, né, na formação do médico geral, e não para médico especialista. Isso aqui é para prova de título de pediatra, tá? Então ela foi anulada por não respeitar essa questão do edital. Achei muito interessante. Na verdade, ano passado tinha sido uma outra questão que tinha sido anulada com essa mesma justificativa. Eu espero que agora eles aprendam, né? Porque agora, inclusive, não sei se vocês viram que saiu vai ter uma nova alteração que as questões anuladas, elas não serão creditadas a todos vocês. Antes vocês ganhavam as questões anuladas. Agora, na verdade, ela vai sair fora e vai ser redividido a pontuação com as questões que sobraram, né? Não sei se vocês viram isso. Vai ser implementada essa ideia. Então, eu espero que cada vez menos eles cobrem essas coisas ridículas, assim, né, que vão ser anuladas por não respeitar o edital, e aprendam, né, enfim, a não cobrar essas besteiras. Certo? Tranquilo? Vocês estão quietinhos, gente. Vamos lá. A ideia de a gente estar aqui é justamente o que eu falei para vocês. Deixa eu ver o Eduardo, Jéssica, tô vendo vocês, a Mariângela. O resto do pessoal desligou a câmera. Vamos conversar, vamos tá junto aqui. A Maria tá com a câmera ligada. Podem ligar a câmera, o áudio eu peço para deixar desligado, porque às vezes dá interferência, coisa assim, depois pro áudio gravado, né? A Érica, a Lourdes, coloque nos comentários. Por mais bobo que seja, às vezes é a dúvida que outras pessoas têm. Tá? Não existe dúvida boba, na verdade. Sempre tem um fundo, né, de justificativo. Então coloque, converse comigo aí, que é a forma de a gente tornar um pouco mais dinâmico esse encontro online, né? O ideal, o legal seria a gente estar juntos, né? Frente a frente. Mas a gente tem essa questão do online, que acaba nos unindo, né, a mesma distância, mas essa participação de vocês é importante para tornar a aula mais dinâmica, tá bom? Mas enfim, vamos continuar então e converse mais comigo. Vamos lá, questão de número 14. Trouxe para a gente uma adolescente de 17 anos que procura atendimento médico com queixa de lesões vulvares recorrentes, dolorosas com drenagem de secreção. E você já vai puxando na tua memória aquele diagnóstico diferencial de úlceras genitais, né? No exame da genitália externa da paciente, evidenciam-se múltiplos abscessos. Múltiplas lesões, então, em formato de abscesso, e cicatrizes profundas. Cicatrizes profundas, não é só uma úlcerazinha rasa, acompanhadas de secreção e odor fétido à inspeção. Ela também refere nódulos persistentes e doloridos que costumam durar semanas ou meses. Semanas ou meses. A paciente relata aparecimento ocasional de lesões similares na axila. Para esse caso, o diagnóstico é compatível com o quê? Com sífilis primária, cancro duro, né? Vulvite herpética, hidradinite superativa ou linfogranuloma venéreo. Certo? Ok? Vamos lá, então. Tá valendo aqui a mensagem deles. Refletindo nos temas, ok. Mas, sempre quando vocês tiverem dúvida, tiver complementar alguma coisa, porque às vezes vocês têm algum termo que vocês usam, que é interessante a gente conhecer, isso é uma coisa legal, né? A gente tem, por exemplo, um exame de urina, né? E aqui, onde eu trabalho, a gente chama de EQU, né? Mas em vários outros lugares, sumário de urina, chama IAS, chama parcial de urina, tem vários nomes diferentes, e isso acontece em vários outros conteúdos também, que no Brasil é muito heterogêneo. Imagina, fora do Brasil também, que a gente tem vários termos diferentes, né? Mas vamos lá, então, né? Vamos falar sobre úlceras genitais. E eu vou colocar aqui para vocês. Úlceras genitais a gente divide
as que são dolorosas e as que são não dolorosas. Dentro das dolorosas, a gente tem principalmente quem? Herpes genital, que são vesículas dolorosas, múltiplas lesões, né, que está relacionado com herpes vírus. Eu tenho também o cancro mole. O cancro mole é o famoso cancroide, que está relacionado ao Haemophilus ducreyi, e normalmente são múltiplas lesões dolorosas com fundo sujo, né? Com fundo sujo. E essas duas são as que doem normalmente, né? Tá, Lucas, eu tô pensando aqui ver se bate com alguma coisa do quadro, vai pensando, vai tentando encaixar. Das não dolorosas, eu tenho a sífilis, clássica, né? A sífilis é o cancro duro, né? Treponema pálido, aquela lesão única com os bordos bem regulares, bonitinhos, no fundo limpo, tá? Linfogranuloma venérea, aquela lesão que aparece e some rapidamente, normalmente a gente nem vê, o que fica é aquela linfonodomegalia importante, bico de regador, que fica aquela lesão purulenta ali, fica saindo, causada pela Chlamydia trachomatis. E a adenomatosa, uma lesão que é um pouquinho mais crônica, né? Mas normalmente tem ali uma lesão maior, um corpúsculo de Donovan, mas aí você tem uma fistulização que é em um orifício único, mas normalmente é uma lesão, não são várias, né, como está ali no caso. Então, vocês acham que estão batendo com alguma coisa que estava ali? Vamos voltar lá para a questão. Sífilis primária, não é cancro duro, não é uma lesão única, indolor, enfim, não parece. A vulvite herpética, são múltiplas lesões, mas são lesões, tem vesículas, tem úlcera, mas a úlcera é rasa. Não costuma, tudo bem, o paciente pode ter vários quadros, né, recorrendo, mas não dura semanas ou meses, né? Linfogranuloma venérea também não, cadê a fistulização em bico de regador? Normalmente a lesão não permanece por tanto tempo assim. E aí, por eliminação, então a gente fica com um comentário aqui com a gente, ó, como colocar aqui nos comentários. Hidradenite supurativa. Lucas, tem lesão na axila também. Tem lesão na axila. Que tipo de ESP que dá na axila? Né? Então, por eliminação, a gente poderia chegar na ideia de hidradenite supurativa. Não é o normal de questões ulceradas que eles colocam pra gente, né? Mas eu vou deixar aqui o resuminho, que normalmente ele cai nessa ideia. Úlceras dolorosas, úlceras não dolorosas, né? Então cai nessa ideia. Mas ele trouxe um diagnóstico diferencial diferente. E que foi interessante, né? Dava pra gente fazer por eliminação também. Tá? Questão legal, questão diferente, né? Aí eu trouxe aqui para vocês também uma foto da axila com a hidradenite supurativa. Tem situações em que a gente vai ter que fazer cirurgia, abordagem, enfim, uma cirurgia extensa, inclusive, né? E é algo que complica bastante para esses pacientes, tá bom? Então, questão diferente, mas questão interessante, né? A questão de número 15 traz pra gente o quê? Vamos ver, vocês colocaram aqui a Maria, que a gente colocou letra C, o David também, perfeito, hidradenite supurativa. Ótimo, galera, muito bem. E é isso. Coloque nem que seja para confirmar o que a gente está conversando, tá? Questão de número 15 traz pra gente um paciente essa questão mais de preventiva, né? 32 anos, enfermeira em hospital de referência em urgência e emergência, que existe de eritema, descamação e pápulas na face, principalmente na região malar. Manifestou-se após o uso constante de certo tipo de máscara de proteção. Apesar do risco de contágio pelo novo Covid-19 já ter diminuído, os profissionais da área de saúde continuam a usar com frequência os equipamentos de EPI, né? Entre eles a máscara N95. E aí, considerando-se a situação descrita, assinale a opção correta. O que vão fazer? Esse paciente, provavelmente uma dermatite ocupacional, que a gente chama, né? Relacionada ao uso de equipamentos de proteção. O que vamos fazer? Os medicamentos tópicos com pomadas, compostos por corticoide e antibióticos, são de prescrição obrigatória? Antibiótico não, necessariamente, né? Na condição clínica do paciente? Não. Os testes epicutâneos constituem ferramenta diagnóstica confirmativa? Tá, a gente pode usar como método confirmativo, apesar dos falsos positivos, né? Podendo ser utilizados amplamente na PS? Me diz aí, quantas vezes vocês utilizaram na atenção básica um teste epicutâneo? Ah, Lucas, eu peço, por teste, enfim. Vocês usam com frequência? E aí, o que vocês me dizem? Boa, a galera tá colocando aqui. Letra C, ótimo, muito bem. Aqui, ó, o afastamento temporário permanente desse trabalhador deve ser avaliado a partir da confirmação suspeita de doença ocupacional, doença relacionada ao trabalho. Ele está se expondo a situações de risco de Covid-19, então, enfim, eventualmente causou uma dermatose ocupacional, e ele vai ter que se afastar. Não tem para deixar realmente recuperar, porque você vai se expor, vai continuar tendo o quadro de lesão, tá? Perfeito? Infelizmente, a Jéssica vai ter que sair. Obrigado, Jéssica, pela participação. Um ótimo final de semana também. A gente acabou atrasando um pouquinho o início, né? Mas tranquilo. A gente vai se ajustando. Um ótimo final de semana, bons estudos, né? E depois a aula vai ficar gravada para vocês na plataforma. Eu vou mandar os slides para vocês poderem revisar também em casa, caso alguém não consiga ficar até o final, tá bom? Mas claro que é melhor aqui que a gente consegue tirar as dúvidas ao mesmo tempo. Então, enfim, o diagnóstico de dermatose ocupacional frequente entre profissionais dessa área possui prevalência real registrada elevada? Não. A gente registra muito pouco. Quanto de vocês já tiveram alguma reação a látex, da luva, enfim, e a gente acaba negligenciando, né? A gente está ali tão focado na assistência que esquece da gente mesmo, né? Então, tem alta prevalência de subregistros, é pouco registrado, né? Então, essa aqui está fora, por isso, realmente, a letra C, muito bem, Maria e Mariângela, muito bem. Seguimos, então, para a questão de número 16. Questão um pouquinho mais difícil e que deu o que falar na época da prova, né? Bastante alunos entraram com recurso para essa questão. A questão de número 16 traz para a gente uma paciente com 40 anos, branca, encaminhada da unidade básica de saúde, que foi atendida para investigação de trombose venosa profunda. Conta que apresentou um segundo episódio de TVP do membro inferior esquerdo há 30 dias, ou seja, está recorrente, está tendo TVP de recorrência.
essa paciente tem algum problema de base que está aumentando esse risco de trombose. Não é normal ter com tanta frequência assim. Informa que faz uso de anticoncepcional oral desde os 18 anos e que a primeira TPP ocorreu aos 36, ou seja, nem é a segundo quadro, né, quando foi tratada com varfarina por 6 meses, sem intercorrências. Conta que teve 3 gestações, a primeira delas aos 22 anos, resultou em um aborto espontâneo, e outras 2 foram a termo. Ela informa ainda que sua mãe também já apresentou TPP. Por que a questão colocou isso para a gente aqui? A mãe já apresentou TPP. Relata também que atualmente vem fazendo uso de rivaroxabana, o famoso Xarelto, né, no tratamento da TPP. Então, assim, para investigação de TPP na paciente nesse momento, deve-se solicitar qual exame? Anticorpos anti-beta-2-glicoproteína IgG-IgM, anticorpos anticardiolipina IgG-IgM, proteína C e proteína S livre, ou PCR para fator 5 de Leiden. O que vocês marcariam nessa questão? Essa questão é um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais complicada. Ótimo, Maria tão rápida, tão espertas, né? E o que eu quero passar para vocês? Né? As questões, elas não trazem elementos ou informações gratuitas, digamos assim. Se ele colocou para você lá que a mãe já teve TPP, o que ele está querendo te dizer? Ah, Lucas, mas eu não sei que idade que essa mãe teve TPP. Concordo. Ela pode ter tido TPP uns 60 anos, e depois de um quadro de internação prolongado, e isso para mim não indica nenhum tipo de trombose hereditária. Mas não briguem com a questão. Eu concordo com muita gente que essa questão, eu deveria pesquisar a SAF, né? Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Lembra? Ela teve morbidade gestacional, ela está tendo TPP de recorrência. Um dos diagnósticos diferenciais é SAF, sem dúvida alguma. Mas ele colocou para vocês a informação de que a mãe teve TPP. Isso está te falando, as coisas não estão no anunciado à toa. Ele está querendo te jogar para algum tipo de trombose hereditária. Tá? E qual que é a trombose que a gente tem hereditária mais comum de todas? A mais comum. Eu tenho, inclusive, isso eu trouxe para vocês num print aqui. Eu tenho, inclusive, isso num dos cards que eu usava na faculdade. Deixa eu ver aqui, que eu trouxe para vocês. Ó. É a síndrome trombofílica hereditária mais comum de todas. Resistência à proteína C ativada devido ao fator 5 de Leiden. Tá? Esse é o nome da doença. E aí você tem a deficiência desse fator, né, que faz com que o sistema anticoagulante, né, a proteína C e a proteína S, não consigam degradar os trombos. Porque lembra que a gente tem a formação de trombos e a gente tem do outro lado o sistema anticoagulante. Não fica só assistindo, ele fica reabsorvendo esses coágulos, né? E a proteína C é de modo importante para essa reabsorção. Só que nesse caso você tem uma resistência à ação do sistema anticoagulante, por isso que você produz muito mais trombo, tá? Então esse card aqui é algo batido, clássico das apostilas de hematologia, né? Qual que é a síndrome trombofílica hereditária mais comum? Fator 5 de Leiden. E foi isso que essa questão quis trazer para a gente. Por isso que o gabarito foi letra D. E por isso que ele colocou aqui, a mãe teve TPP. Mas, Lucas, eu não sei que idade, pode ser SAF? Poderia, né? E aí, trouxe para vocês aqui, para vocês terem depois, o diagnóstico de SAF, como é que a gente faz? A gente tem que ter um diagnóstico, um critério clínico, na verdade, né? E um critério laboratorial para a gente poder considerar a SAF. Dentre os critérios clínicos, trombose arterial venosa, que essa paciente tem, e a morbidade gestacional, né? Aborto com mais de 10 semanas. Sabe que essa paciente teve? Aborto com mais de 10 semanas? A primeira delas, aos 22 anos, resultou em um aborto espontâneo. E as outras 2 foram a termo. Então, a gente não tem aqui a idade exatamente, né? Mas tem trombose venosa, então teria o critério clínico, bastaria a gente procurar um critério laboratorial, né? A anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína IgG, o anticoagulante lúpico, né? E ele coloca isso aqui pra gente, ó, anti-beta-2-glicoproteína. Tá aqui, anti-beta-2-glicoproteína. Tá? Então, muita gente entrou com um recurso para essa aqui, e eu concordo com vocês que essa é uma possibilidade de resposta também, mas na hora da prova, não briguem com a prova, tá? É sempre isso. As informações não estão ali à toa. E eles colocaram essa ideia da mãe para você pensar na trombofilia hereditária mais comum, fator 5 de Leiden, tá? Mas eu concordo, essa questão ela tirou bastante discussão por isso. Não sei se vocês entenderam, né? Que sim, a gente tem uma crítica a essa questão que ela poderia ser, mas, gente, não vamos brigar. Tá ali por algum motivo, né? Isso, ó, a Maria Angela até colocou, olha, marquei D porque, enfim, tá me dizendo que a mãe teve, né? Se ele quisesse dizer de SAF, às vezes ele ia colocar, olha, teve abortamento com mais de 10 semanas, né? Para fechar o critério bonitinho aqui, uma prematuridade, né? Cada vez vai... Então, ele vai jogar um pouco mais pra gente nesse sentido. Mas vocês ficam aqui com o diagnóstico de SAF, que é algo importantíssimo de a gente saber também, sempre ter em mente. Tá bom? Show de bola? Gostei da participação, gente. Vamos seguir, então, questão de número 17. Se ficou alguma dúvida com relação à questão anterior, vocês coloquem para mim, tá? Questão de número 17, uma questão de trauma clássico. Clássico. Questão que a gente tem que saber. Paciente de 45 anos, foi vítima de colisão automobilística, auto-anteparo, né? Com velocidade aproximada de 60 km por hora, foi trazido à unidade de emergência pelo serviço de resgate pré-hospitalar em prancha rígida e com colar cervical. Então, estava protocolado o paciente, né?
relata que estava utilizando o cinto de segurança e que o airbag foi acionado. É qualquer sintomatologia no momento, na avaliação primária feita na chegada do paciente, sala de emergência, registram-se vias aéreas prévias, exame respiratório normal, FR de 22, frequência cardíaca de 88, PA de 13/9, além disso, o paciente estava com neurológico normal, a escala de coma de Glasgow de 15 e ausência de lesões externas aparentes. A princípio, tudo 100%. Né? Em relação à imobilização da coluna desse paciente, a conduta mais adequada é o quê? E aí eu falo para vocês. Né? No exame, quando a gente recebe o paciente protocolado, né, a gente vai fazer aquele exame inicial, a gente pode tirar o colar cervical sem exame de imagem? Coloca aí nos comentários para mim. Posso tirar sem fazer radiografia de coluna cervical? Posso ou não posso? O que vocês acham? Eu tô vendo umas cabecinhas fazer assim. Eu posso tirar o colar cervical do paciente sem fazer nenhuma radiografia? Posso, gente. Como assim não posso? Posso. Posso sim. Inclusive, é o mais comum que a gente faz, né? Paciente, enfim, hospital de referência de trauma. Às vezes você tá lá, aí chega um SAMU, você tá lá atendendo, aí chega os bombeiros em sequência, aí chega o arcanjo logo em sequência, que é o serviço aéreo. Quando você vê, parece que eles combinam, né? Aquele momento de pico, assim, né? Pós 6h30, você começa a bater um desespero. Que tá você, os 3 residentes, tá todo mundo com o paciente, começa a acumular, meu Deus. Então, assim, não é só por questão de você fazer mais rápido, mas a gente pode sim. E essa questão quis induzir a gente para isso. Né? Um paciente que está com escala de coma de Glasgow de 15, ele não tem alteração nenhuma no neurológico. Né? É um paciente que não bebeu, né? É um paciente que está lúcido. Não adianta você fazer o Glasgow, o paciente pedir, está doendo aqui, o cara está bêbado. Né? Você sente o hálito etílico, está doendo aqui? Ele fala que não, que está anestesiado. Né? Então o paciente não pode ter hálito etílico, não pode ter nenhuma alteração no exame físico, neurológico a gente vai tirar. E a gente vai tirar de que maneira? A gente normalmente abre ali, pede para ele manter, a gente mantém estabilizada a coluna, né? Pede para ele não mexer inicialmente, a gente palpa a coluna atrás, desde a região occipital até a região torácica. Pede se sente dor, aí a gente palpa, depois vai pedindo para mobilizar aos poucos, pede para fazer o movimento contra a resistência, e se tiver tudo bem, a gente tira o colar cervical, tá? Tiramos sim. Eu gosto de fazer essa pergunta porque vocês sempre ficam, não, meu Deus, não vou tirar o colar cervical, dá um medo, né? Mas dá para tirar sim, gente. Por isso que a resposta dessa questão, se não me engano, era a letra B, aqui, executar o rolamento do corpo em bloco, né, mantendo a cabeça do paciente em posição neutra, e proceder ao exame físico da coluna e exame neurológico, retirando o colar cervical e a prancha rígida, caso os exames indiquem normalidade. Perfeito, é isso aqui. Eu trouxe para vocês até aqui uma referência aqui para vocês, ó. Quer ver? Que a gente usa muito essa ideia. Uma vez em ambiente hospitalar, o colar cervical pode ser retirado em indivíduos alertas, ou seja, Glasgow de 15, sem dor cervical, sem abuso de álcool ou drogas, né, e com exame neurológico dentro da normalidade. Uma avaliação radiológica, ou seja, a gente vai fazer a radiografia ali na sala de trauma mesmo, a gente pode fazer. Se esse paciente tiver algumas dessas situações, ó, idade acima de 65 anos, tem um paciente lá com 75 anos que teve um acidente de trânsito, ele está sob um risco muitíssimo maior. Porque qualquer movimento que faz a cervical, ele já tem uma cervical mais debilitada. Né? Então, nesses pacientes eu posso fazer. Parestesia em extremidades, ou seja, tem alteração de exame físico. Mecanismo perigoso de trauma, ou seja, teve uma queda mais de 1 metro de altura, sobrecarga axial sobre a cabeça, colisão em veículo motorizado, às vezes muito intenso. A gente fala, isso aqui é relativo, tá? Isso aqui é um mecanismo perigoso de trauma. Por exemplo, chegou o paciente, tá bem, mas teve vítima que morreu na hora do acidente. O cara que estava do lado dele morreu. Estava ali do lado, a gente atestou o óbito. E esse cara eu não vou tirar, porque eu sei que o mecanismo de trauma foi perigoso, né? Foi o suficiente para levar à morte de um dos presentes na cena do trauma, né? Colisão em veículo, tá? Colisão de bicicleta, incapacidade de realizar movimento rotacional do pescoço, né? Isso é aquela ideia de você tirar por etapas, né? Você faz a palpação, se não tiver dor, aí você pede para mobilizar. Se tiver alguma alteração, deixa o colar cervical e a gente faz o exame de imagem, tá bom? Mas não precisa ficar com medo que se tiver tudo 100%, a gente tira assim. Tá bom? Satisfeitos? Deixa eu ver a carinha de vocês. E quando eu fiz a pergunta, na hora, a reação foi não. Tá tudo bem? Vamos tirar o colar cervical se tiver tudo certo? Tá, ótimo. Vamos seguir então para a questão de número 18. Vamos lá. Voltar aqui. Foi. Questão de número 18, vamos lá. Traz para a gente um recém-nascido de 2 dias de vida a termo, sem pré-natal adequado e que está em alojamento conjunto. Vem apresentando icterícia e hepatomegalia. Na investigação foi realizado o diagnóstico de toxocongênita, toxoplasmose congênita. Como uma complicação dessa doença, a criança poderá apresentar o quê? Complicação da toxocongênita. Hipoglicemia, corioretinite, pneumonia alba ou hipogama-globulinemia. Lembra como é que é o nome da apresentação da tríade? Tem gente que chama de tétrade, né? Mas tríade... Lembra como é que é? A toxoplasmose tem até um epônimo da toxocongênita. Qual que é a resposta dessa? Marquei para mim. Qual que é o nome da... Tem até a síndrome tem um nome, né? Alguém lembra? Tá na apostila. Vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Muita gente dando B. Alguém acha que é algo diferente? Ó.
A maioria dos RNs infectados com toxo intraútero é assintomático. Quando presente, as manifestações clínicas são, na maioria, viscerais, neurológicas e oftalmológicas, a tetra de Sabin. Lembra? Vocês já ouviram falar? Tetra de Sabin está relacionando o quê? A toxo congênita, isso mesmo. Por corioretinite, opa, então, Maria e Sinei ali acertaram, né? Letra B, a gente marca aí, corre para abraço, gabarita a questão. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, quais são as outras manifestações clássicas? Hidrocefalia, microcefalia, deficiência intelectual, né? As calcificações por todo o parênquima, lembra, né? Calcificações intracranianas aqui, lembra que a gente diferencia, ó, vou colocar aqui para vocês. Toxocongênita, as calcificações por todo o parênquima. Então, toxo por todo o parênquima, Agora, se tiver circundando o ventrículo, aí é citomégalo, tá? Circunda meu ventrículo. É uma regrinha que o pessoal usa em geral para indicar essa ideia da citomegalovirose, né? Quando você tem as calcificações que circundam o ventrículo, né? As calcificações periventriculares, anota aí, isso está relacionado aqui a CMV, né? Enquanto que as calcificações que são por todo distribuídos por todo o parênquima, isso está relacionado a toxocongênita, tá bom? Vocês viram a mensagem aqui? Mandei para todo mundo, tá? Isso aí vale a pena anotar, né? Próxima questão, uma de toxo, não tenho dúvida. A questão 18 da próxima vai ser o quê? Uma sífilis congênita, vai ser eventualmente a citomegalovirose congênita, né? Então, o padrão da prova se repete, eles mudam eventualmente o tema, né? Para não repetir toda a prova cair toxo congênita, a próxima vai cair provavelmente citomegalovirose, tá bom? Inclusive, sobre toxo, olha que interessante, teve atualização sobre o diagnóstico pré-natal. Então, é toxo em gestante, tá? A gente vai trazer essa atualização para vocês ainda, tá bom? Show de bola? Vamos então para a questão de número 19, vamos ver, a gente está batendo 4 horas. Vamos até as 4h10, pode ser? E daí a gente consegue pelo menos chegar na 20, né? Hoje atrasou uns 10, 15 minutinhos para a gente iniciar. Vamos lá, então, questão de número 19. Uma paciente de 45 anos, casada, gesta 2, paranoides 2 partos normais, comparece no ambulatório de gineco para avaliação do resultado da ultrassonografia transvaginal, que evidenciou útero verso flexão. Contornos regulares, miométrio heterogêneo, com pequenos miomas intramurais e subserosos. Estando maior localizado na parede posterior fúndica, intramural medindo 2, por praticamente 2, né? Vamos ver aqui. Tá. Volume uterino, quase 200 centímetros cúbicos, tá? Valor 95, vários de tipografia, dimensões, textura, endométrio, tá? Espessura normal, ok. A paciente ela tem ciclos menstruais regulares, fluxo moderado, com duração de 5 dias, negou dismenorreia, dispareunia, afirma que é sexualmente ativo e que o marido é vasectomizado. Ok. Para essa paciente, qualquer conduta que a gente vai fazer nos miomas, algo muito comum, chega na prática lá pra gente, o que vocês vão fazer? Manter acompanhamento clínico e ultrassonográfico para monitorar queixas, volume e crescimento dos miomas? Proceder à miomectomia por via videolaparoscópica, dada a presença de miomas subserosos e intramurais concomitantes, ou seja, não pode ter os dois. Realizar histerectomia com salpingec bilateral. Vamos tirar o útero, vamos tirar as trompas, tudo junto. Né? Já que o útero está grande, histórico de gestações e idade da paciente. Né? Está chegando com 45, tem muita paciente que fala, não serve para nada, vamos tirar fora então. Né? O que vocês acham? Vamos tirar fora? B. Indicar uso de antifibrinolítico no período da menstruação para prevenir sangramentos abundantes devido aos miomas intramurais. E aí, ela tem sangramento aumentado? O que vocês fariam? Vamos tirar? O que vocês acham? Vamos deixar? Gente, ó, regrinha na cabeça de vocês. Mioma que não faz nada, a gente não faz nada. Mioma que não está incomodando, a gente não mexe. Não mexe, não precisa incomodar. Lucas, quer dizer que esse mioma não pode virar câncer? Não pode. É um tumor benigno, é um tumor benigno mais comum de todos. E ainda mais numa paciente de 45 anos. Né? Lembra que o mioma ele vai crescer por estimulação hormonal. Né? Então, se ela está com 45 anos, até mais ou menos uns 50, ela vai menopausar. Por que é que eu vou mexer? A paciente não tem sangramento, ela não reclama. Não, mioma que não faz nada, a gente não faz nada. Então, como vocês colocaram, Mariângela, Maria, Christian, Lourdes, letra A gente mata a questão. Mioma que não faz nada, a gente não mexe. E aí, uma pegadinha clássica para vocês anotarem aí. Uma paciente, vou colocar uma historinha aqui para vocês, se vocês me falarem. Uma paciente que começa com uma dismenorreia secundária. Ou seja, ela começa com dor durante os ciclos menstruais, aí tá com bastante cólica menstrual intensa. Aí a gente faz um ultrassom e a gente vê um miométrio heterogêneo. E a gente vê um mioma subseroso de 13,5 centímetros por 2,5. O que está causando essa dismenorreia, esse sangramento uterino anormal da paciente? Vocês acham que é um mioma? Sim ou não? Então, uma paciente com uma dismenorreia secundária, com sangramento uterino anormal, está com um útero de tamanho aumentado, o miométrio está heterogêneo e tem um mioma subseroso grande. Subseroso. Isso, essa queixa dela está relacionada ao mioma? Sim ou não? O que vocês me dizem? Pensa aí. Assim, ó, caiu o mioma essa prova. Próxima prova vai cair o quê? Vai cair provavelmente um quadro de... O que é isso que eu estou falando? Dismenorreia secundária, vou colocar aqui. Dismenorreia secundária, né? Ou seja, tá com cólicas menstruais que não existiam antes, né? Começaram
com sangramento uterino normal, sua, né? Mais um miométrio heterogêneo, ou seja, tem alguma coisa aí no meio desse miométrio. Isso é a clínica clássica de quê? De adenomiose. E mioma subseroso não sangra, gente. Mioma subseroso, vou colocar aqui para vocês. Mioma subseroso não pode justificar sangramento. Nunca. Não cai nessa pegadinha. Não pode dar sangramento, tá? Vou colocar aqui uma imagem para vocês, pegar aqui no Google. Essa é uma pegadinha clássica de prova, né? Ele coloca para vocês dar uma história de sangramento uterino normal e quer te jogar e quer justificar que a culpa é do mioma subseroso. Não é. Mioma subseroso não sangra. Ele tá lá para a cavidade abdominal. Vai sangrar. Ó, trouxe aqui para vocês. Ó a fotinha aqui, ó. Mioma subseroso. Ele tá na parte de fora. Não é ele que tá sangrando, tá? Agora, na adenomiose, adenomiose, por que o miométrio tá heterogêneo? Porque você tem, ó, adenomiose é um pedacinhos de endométrio no meio do miométrio. Tá? No meio do músculo tem um pedaço de endométrio. E aí, ó, o útero vai estar aumentado, vai começar a sangrar, agora sim sangra, dói, tem cólica, dismenorreia secundária. E aí eu vou fazer o tratamento para quê? Vou fazer o tratamento para adenomiose. Nada a ver com mioma subseroso, tá? Show de bola? A história é diferente se for um mioma submucoso, né? Um mioma intramural, tudo bem, pode sangrar, mas mioma subseroso não sangra. E cuidado com essa historinha de dismenorreia secundária com quadro de sangramento uterino normal, que eles vão querer te enganar com o mioma, tá? Então, show de bola, essa aqui é a letra A pra gente, a gente mata. E vamos para a nossa última questão. Eu vi que vocês estão anotando, gostei de ver, hein? Acho que ficou tranquilo, né? Se ficou com alguma dúvida aí, adenomiose, depois vai ter algumas outras questões, a gente vai trazer um resuminho também de endometriose, né, de outras coisas, que isso também é figurinha garantida no próximo Rebaliza, tá bom? Questão de número 20. Uma paciente com 35 anos que vive com o marido e 2 filhos pequenos procurou uma unidade básica de saúde com feridas recentes. Ela relatou que na noite anterior havia sido agredida pelo marido com socos e pontapés e ameaçada com uma faca. Após receber atendimento para as lesões e tendo sido abordada pelo médico, a paciente confirmou que a atitude violenta do marido é frequente e que vem ocorrendo há 2 anos. Então não é algo de agora, algo que está recorrendo para esse paciente. Diante desse quadro, a conduta médica adequada é encaminhar a paciente para atendimento psiquiátrico? Não, né? Vai consultar o psiquiatra, não faz nem sentido. Encaminhar a paciente acompanhada de alguém, a equipe da saúde, à delegacia. Não, chega lá, vamos para a delegacia. Não, né? Isso aqui é aquele clássico, né? De você. Essa é a questão famosa bom senso, né? Você vai fazer o que com essa paciente que é vítima de violência? Você vai ouvir ela, você vai acolher ela, você vai notificar a violência, né? Comunicar o fato à rede social de apoio da paciente, vizinhos e familiares para que ajudem nos momentos de conflito entre ela e o marido. Pelo amor de Deus, né? Você vai ser vai ficar espalhando uma fofoca. Galera, vamos todo mundo aqui junto. Não, né? Propor abordagem multiprofissional, então esse paciente vai ter abordagem com psicólogo, vai ter abordagem com os outros profissionais da área da saúde, com o enfermeiro, com o técnico, enfim, para que a gente possa garantir o suporte para ela, né? Notificar o caso de violência, preenchendo a ficha do SINAM. Perfeito, isso aqui, né? Tudo dessas questões que foi de, vou ter que fazer o boletim de ocorrência antes, vou ter que levar para a delegacia. A gente não é força policial, a gente não faz esse trabalho. Nosso trabalho é acolher, nosso trabalho é garantir o suporte psicológico e fazer as notificações, tá? Então, letra D, a gente mata, então a gente parou aqui na questão de número 20, tá? Paramos na questão de número 20. Próxima prova. Aqui tem coisas bem legais ainda pra gente conversar, tá? Tem bastante atualizações, mas tá fechando 4h10, 4h15 já. E eu vou me despedir de vocês, então. Semana que vem nos encontramos novamente, tá? A prova, o Jonas perguntou se a prova de 2022, talvez, 2020/2 teve correção. Sim, todas as outras, 2022/2, sim. Foi a última live antes da prova que a gente fez essas correções também. Tá lá para vocês, a princípio, para ter tudo dentro da plataforma. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem para o pessoal da Médicos, da equipe ali, vocês mandam mensagem que eles indicam para vocês onde é que